Em um mundo de espada e feitiçaria, uma decisão foi tomada. Uma figura encapuzada, com uma faca na mão, salta das árvores em direção a uma jovem apavorada com um manto azul e branco. Este é o mundo que uma alma reencarnada agora habita, e nele, ele resolveu viver de uma certa maneira. Antes que a lâmina possa atingir seu alvo, um flash brilhante de energia explode. Um jovem de cabelo branco aparece, parando o agressor abruptamente. O atacante encapuzado é jogado para trás, envolto em poder crepitante. Enquanto a garota olha em choque, seu salvador admite para si mesmo que não entende completamente a situação. Ele se posiciona entre a garota e seu agressor, casualmente jogando o cabelo para trás. Ele diz à figura caída para não intimidar garotas. Internamente, no entanto, ele está frustrado, lamentando que seu único objetivo era viver uma vida discreta. O contexto deste mundo é então revelado. É o cenário de um popular RPG de ação, Criana Fantasy, ambientado na Academia Real de Criana. A narrativa do jogo muda com as escolhas do jogador, misturando vida escolar com batalha e romance. Uma heroína chamada Cheria é mostrada, mas um pensamento se intromete, notando que o nobre Alba está respirando o mesmo ar que um plebeu. Esta figura, Alba Heresia, é um nobre nascido em uma família ducal e um personagem essencial na história do jogo. Ele é definido por sua arrogância e crueldade, destinado a se tornar o vilão final do protagonista, um adversário poderoso que eventualmente causa sua própria ruína. A cena retorna ao jovem de cabelo branco, que é identificado como o mesmo Alba Heresia, embora agora conhecido como o filho delinquente da família ducal. Ele está do lado de fora de uma casa rústica na montanha, espreguiçando-se com um bocejo enquanto comenta sobre a bela manhã. Ele trabalha a terra com uma enxada, parando para enxugar o suor da testa. Ele reflete sobre a passagem do tempo, percebendo que já se passaram 3 anos desde que ele reencarnou como Alba. Uma memória emerge, mostrando o momento de sua chegada. Ele havia despertado de repente dentro da opulenta mansão ducal dos Heresia, um cenário totalmente estranho para ele. Seu reflexo no espelho era o de um estranho, o Alba de cabelo escuro. No entanto, havia um lampejo de familiaridade, uma memória conectando essa nova e estranha realidade a um certo jogo que ele conhecia. A memória se aguça, relembrando o Alba original do jogo. Seu rosto é uma máscara de malícia enquanto ele agarra a heroína da história, declarando que a Santa é a sua posse, para ser mimada como ele bem entender. Este era seu papel prescrito, um vilão que às vezes roubaria a heroína e, outras vezes, agiria como um rival poderoso, trazendo caos e destruição ao mundo. Ele se lembrou do caminho traçado para ele na história original, ser um homem manchado pelo mal, o destruidor destinado da academia. Naquela versão dos eventos, ele deveria rugir um desafio, prometendo esmagar tanto seus inimigos quanto a instituição inteira. Este caminho de destruição estava predeterminado. Ele se tornaria um arauto alado da ruína, um tirano que declararia o domínio de sua família ducal sobre a cidade e o adversário final do herói, empunhando um tesouro secreto em seu confronto final. Mas tudo isso era apenas uma história de um jogo que ele jogou uma vez. Ele se lembrava bem do personagem Alba, mesmo que não tivesse completado o jogo. Então, de repente, ele se viu renascido como aquele mesmo personagem, o vilão mais forte. O choque dessa nova realidade foi avassalador. Ele encarou seu reflexo, questionando como pôde ter sido reencarnado como Alba. Enquanto a confusão girava em sua mente, uma única e terrível resposta começou a surgir. Foi uma constatação pavorosa. A resposta era simples e absoluta. Na história, Alba Heresia está destinado a morrer. Era uma parte inevitável da progressão do jogo. Não importava a rota seguida, seja em batalhas contra o protagonista ou em conflitos pela heroína, as más ações de Alba o levariam à sua queda. Sua destruição era um ponto fixo, um destino do qual não se podia escapar. Diante dessa certeza sombria, sua frustração transbordou. Ele bateu com o punho na mesa, enfurecido com o pensamento. Ele se recusou a aceitar ter sido reencarnado apenas para esperar passivamente por sua própria morte. Sua raiva deu lugar a uma determinação de aço. Ele aceitou que este era seu suposto destino. E se esse fosse o caso, então ele forjaria seu próprio caminho. Sua escolha foi clara, ele fugiria do próprio destino. Sob o manto da noite, ele fugiu da propriedade, deixando para trás sua família e seu título. Ele raciocinou que, se vendesse os objetos de valor que carregava, poderia viver tranquilamente no campo. Seu único objetivo era simples, viver. E assim, 3 anos se passaram. Ele havia conseguido. Depois de mudar a cor do cabelo e comprar uma pequena casa nas montanhas, ele vivia uma vida tranquila de agricultor. Era muito diferente de sua vida antes da reencarnação, mas era uma existência pacífica. Ele estava vivo. Ele avistou uma jovem e se desculpou pelo atraso, desejando um bom dia para Cheria. A mulher, Cheria Margaret, virou-se da porta com um sorriso alegre e retribuiu o cumprimento. Ela ergueu uma carta, anunciando a entrega. Ele a reconheceu instantaneamente, era uma das heroínas do jogo, um potencial alvo romântico. Ele pensou consigo mesmo que, se fosse uma conta, ela que a comece. Como se sentisse seu pensamento, ela balançou o dedo de brincadeira, insistindo que não era uma cabra. A resposta dela o fez rir, e ele lhe deu uma piscadela amigável. Ele estendeu a mão para acariciar suavemente a cabeça dela, pedindo desculpas pela provocação. Um leve rubor apareceu em suas bochechas enquanto ela olhava para ele. Sua expressão ficou séria enquanto ele continuava o gesto. Ele sabia com certeza que não deveria se envolver com ela. Ela, no entanto, simplesmente fechou os olhos, aproveitando o momento. Enquanto estavam juntos no campo tranquilo, com Cheria encostada nele, ele estava agudamente ciente de que ela era a pessoa que o levaria à sua bandeira de destruição. Essa conexão estava ligada à Santa, uma figura da teocracia mundana que serve a uma deusa.
A Santa é um ser raro, capaz de prever desastres através da graça divina. A questão de por que ele se envolveu com tal pessoa remonta a eventos de 6 meses atrás. Voltando ao presente, Alba trabalhava em seu jardim, segurando um vegetal recém-colhido. Ele raciocinou que seu envolvimento era simplesmente uma consequência de estar no mundo do jogo, mas que os vegetais familiares que cultivava o ajudavam a se manter com os pés no chão. Ele estava preocupado que sua família, a casa do Cal de Heresia, ainda pudesse estar procurando por ele. No entanto, enquanto fazia compras, ouviu mulheres locais fofocando que o filho problemático da família agora estava sendo tratado como falecido, trazendo paz à cidade. A notícia foi um alívio. Ele trabalha em seu pequeno pedaço de terra, com uma simples enxada na mão, uma vida tranquila esculpida à sombra das montanhas. Seu trabalho pacífico é interrompido por um som fraco e distante, um grito. Ele para, com a mão protegendo os olhos enquanto examina o céu, questionando o que acabou de ouvir. Em outro lugar, numa clareira da floresta, uma carruagem jaz virada. Um guarda insiste para que a Santa fuja enquanto assaltantes encapuzados abatem seus protetores. Em instantes, ela está cercada pelas figuras armadas e mascaradas. A Santa permanece paralisada, com as mãos unidas em terror. Ela sussurra como a situação é terrível enquanto as lâminas de seus possíveis assassinos brilham ao seu redor. Com um grito agudo, um dos assaltantes avança, com uma adaga curva pronta para derrubá-la. Antes que o golpe possa atingi-la, um tremendo impacto arremessa o agressor para trás. A intervenção súbita atordoa os outros assaltantes e a Santa, que só consegue encarar a força explosiva que a salvou. Um dos atacantes se pergunta o que acabou de acontecer. Alba aterrissa na clareira, o chão rachado sob seus pés. Ele se posta sobre os assassinos caídos, passando a mão casualmente pelo cabelo enquanto lhes diz para não fazerem uma garota chorar. Os assaltantes restantes o reconhecem com um sobressalto. A Santa, no entanto, olha para ele com um vago reconhecimento, perguntando quem ele é e comentando que sente como se já o tivesse visto em algum lugar. A pergunta dela pega Alba completamente de surpresa. Sua mente é inundada por uma visão de seu eu passado, o vilão Alba Heresia, segurando possessivamente a Santa e declarando que ela lhe pertence. A terrível constatação o atinge. Ela é a heroína, a única pessoa central para sua destruição predestinada. Ele aperta a cabeça, abalado com o choque. Esta mulher, ele percebe, é uma figura-chave ligada à sua própria bandeira de destruição. Ele havia se escondido especificamente nas montanhas para evitar justamente este encontro, mas o destino os uniu. Ele faz uma careta, percebendo que a deusa do destino não o deixará escapar. Esta era, de fato, uma situação problemática. Atrás dele, a Santa, com o rosto transfigurado em terror, grita para que ele fuja, mas fugir não era uma opção. Ele explode em movimento, um borrão branco contra as figuras de mantos escuros. Ele avança por entre eles, um turbilhão de força, embora saiba que este é um caminho que não deveria trilhar. Em um instante, a agitação cessa. Ele se posiciona firmemente, uma barreira entre a Santa e a ameaça agora neutralizada, concluindo que, já que está envolvido, não tem outra escolha a não ser ir até o fim. Ela encara, incrédula, questionando-se como os assassinos foram derrotados em um único clarão de luz azul. Ele cerra o punho, lembrando-se dos longos dias que passou isolado nas montanhas, treinando para entender e dominar a magia deste mundo. Este poder era sua única ferramenta. Ele encara o horizonte, uma declaração feroz se formando em sua mente. Não importa o que o destino lhe reserve, ele irá revidar com tudo o que tem. Com sua determinação firmada, ele volta sua atenção para a jovem. Ele pergunta se ela está bem, mas um único olhar lhe diz a resposta. Não, ela não está nada bem. Os agressores jazem imóveis no chão da floresta, presos incapacitados por fios de energia cintilantes. A visão de seus agressores derrotados não traz alívio. A Santa de repente desaba de joelhos, sua compostura se desfazendo enquanto grita que não aguenta mais. Ele a observa, e uma súbita compreensão o atinge. A peregrinação dela por várias terras era um fio esticado ao seu limite. Agora que ela estava sendo alvo de ataques, o fio finalmente se rompeu, liberando os verdadeiros sentimentos que ela havia suprimido desesperadamente. Neste mundo, a Santa é uma figura de fé, perdendo apenas para a deusa. Seu poder é um farol, atraindo tanto aqueles que o explorariam quanto aqueles que, vendo-o como uma ameaça, buscariam destruí-la. Ele reconheceu essa configuração do jogo Clear na Fantasy. Era tudo parte da premissa da história. Mas a angústia crua nos gritos da garota à sua frente não era um mero roteiro, era um apelo que exigia uma resposta genuína. A garota chorava, confessando que esta era sua realidade. Ela não queria mais sentir medo, só queria viver uma vida normal. Suas lágrimas, ela insistiu, não foram fabricadas para uma história. Observando-a, a expressão de Alba endureceu com determinação. No silêncio da clareira da floresta, ela permaneceu encolhida no chão. Alba se aproximou e gentilmente colocou a mão na cabeça dela, fazendo-a erguer o olhar, surpresa. Ele então se ajoelhou para encontrar seu olhar. Ele ofereceu um sorriso caloroso e desarmante. Quer vir para minha casa? Ele perguntou. Seus olhos se arregalaram, as bochechas corando enquanto ela processava o convite inesperado. Sua casa, ela gaguejou, ainda segurando suas vestes. Ela admitiu que não entendia o que estava acontecendo, que não era assim que as coisas deveriam acontecer para um personagem de jogo. Mas, ela reconheceu, podia ver que ele estava se esforçando ao máximo, que ele havia trabalhado duro por ela. Suas palavras tocaram uma corda dentro dela. Ele havia lhe dito que era mais importante descansar e aprender a sorrir do que se esforçar a ponto de chorar. Era o mesmo sentimento que ela nutria pela pessoa à sua frente. Ele se levantou e ofereceu a mão. Disse a ela que, se quisesse escapar de seu destino cruel, deveria fugir. Mas se não tivesse para onde ir e quisesse lutar, ele se tornaria seu refúgio.
Ele se via na luta dela. Ele avisou que ela era uma garota ligada a uma bandeira de destruição, alguém de quem ele não deveria se aproximar. Mas, ele continuou com um sorriso gentil. Com lágrimas de esperança nos olhos, ela estendeu a mão para a dele. Eu quero ir, ela declarou, para o seu lado. Ele pensou consigo mesmo que preferia vê-la sorrir a chorar. Enquanto estavam juntos em meio a pétalas rodopiantes, ele se apresentou formalmente como Alba, pedindo que ela o chamasse por esse nome. Em troca, ela se apresentou como Cheria Margaret. O rosto dela se iluminou imediatamente, um sorriso largo e alegre substituindo todos os vestígios de sua tristeza anterior. Um rosto sorridente, ele sabia, combinava muito mais com ela. Depois que ela recuperou a compostura, Alba perguntou sobre o conteúdo da carta que ela segurava. Cheria explicou que era uma resposta de seu pai, o Papa, que acabará de ser entregue. Sem aviso, ela o envolveu em um abraço apertado. Olhando para ele com olhos esperançosos, ela perguntou se poderia realmente ir com ele. Ele ficou parado por um momento, surpreso, antes de suavizar a expressão. Ele sorriu calorosamente, colocando uma mão tranquilizadora em sua cabeça. Ele prometeu que, é claro, assumiria a responsabilidade de ajudá-la até o fim. Seus pensamentos então se voltaram para o próximo destino. Como ele havia fugido de casa, procurar refúgio em uma igreja não era uma opção. Ele se desculpou pelo inconveniente, mas sugeriu que fossem a algum lugar juntos. Uma cheria surpresa perguntou aonde ele estava pensando em ir. Em resposta, ele apresentou um panfleto de uma grande instituição, a Escola Criana. Ele explicou que essa academia era o cenário do jogo que ele conhecia, Criana Fantasy. Sua mente teve uma visão sombria daquela mesma escola, coberta de estática e corrupção. Diante dela estavam as figuras sem rosto de seus alunos, incluindo aquele que um dia foi ele. Este era o palco de sua morte, um lugar repleto de bandeiras de destruição. Cheria, alheia aos seus pensamentos sombrios, sorriu com pura empolgação. Ela declarou que, se estivesse com Alba, sua vida escolar seria a melhor de todas. Ele observou a alegria inocente dela, com um sorriso gentil e determinado surgindo em seus próprios lábios. Apesar de sua própria resolução, ele parou diante da casa rústica, com os picos das montanhas se erguendo atrás deles, e jogou a cabeça para trás em um grito de protesto gutural. De jeito nenhum, ele berrou, com os braços abertos em desespero enquanto Cheria se agarrava a ele, tentando entender sua explosão repentina. O mundo é o palco de um RPG de ação e romance, Criana Fantasy, ambientado na prestigiosa Academia Criana. No reino de Criana, plebeus talentosos e até mesmo demi-humanos são recrutados e treinados. Dentro desta história, uma figura se destaca como o vilão supremo, fadado à ruína, a Alberesia, o arrogante filho de um duque, que consistentemente obstrui o protagonista do jogo. Ele foi reencarnado no corpo desse mesmo vilão. Para sobreviver e evitar esse destino predeterminado, ele resolveu viver uma vida tranquila, isolado nas montanhas, e ficar bem longe dos personagens principais do jogo. Apesar de suas intenções, uma carruagem puxada por cavalos agora avança por uma movimentada rua da cidade, indo diretamente em direção à grande academia. Lá dentro, Cheria Margaret gesticula animadamente para fora da janela, dizendo a Alba para olhar o tamanho da academia Criana. Ele concorda, mas sua expressão tensa revela seus verdadeiros sentimentos. Contra todos os seus esforços, ele chegou. Ela se vira para ele com preocupação, perguntando se ele está bem e notando sua palidez. Ele desvia do assunto, culpando seu aparente mal-estar pelo balanço da carruagem. Ele insiste que está bem, oferecendo um sorriso fraco. Não convencida, Cheria gentilmente oferece seu colo para que ele descanse a cabeça. O olhar dele se estreita, ele sabe de algo que ela não sabe. Ele entende que sua presença nesta academia é uma bandeira de ruína, um passo em direção à sua desgraça, e que as heroínas do jogo estão profundamente ligadas a isso. Cheria é uma dessas heroínas. Ele se pergunta em silêncio por que ela está aqui com ele agora, depois de ele ter se esforçado tanto para se esconder nas montanhas. Sua mente volta a uma lembrança. Cheria o havia abordado em sua casa isolada, apresentando uma carta selada com cera. Ela explicou que era de seu pai e que era endereçada a Alba. Ele só conseguiu encará-la, incrédulo. O pai de Cheria é o arcebispo da Igreja da Deusa, a figura religiosa de maior confiança no mundo. Sua autoridade é um poder imenso, rivalizando com a do próprio rei de Criana. Alba se lembra de sua reação à carta. Ele desconfiava de Cheria, a filha de um homem tão poderoso. A carta era uma convocação, apoiada por todo o poder furioso do arcebispo. Era uma ordem aterrorizante que ele não podia recusar. Ele e Cheria Margaret permaneciam em contemplação silenciosa, com expressões sérias enquanto encaravam o caminho à frente. Esta convocação, ele refletiu, era tanto uma expressão de gratidão quanto um pedido de desculpas. Ele conhecia bem a história dela. Cheria não era filha de uma sacerdotisa comum, ela nasceu com a graça da deusa. Seu destino foi selado no momento em que dedicou seu corpo aos ensinamentos da deusa. Desde tenra idade, sua vida foi de serviço, viajando para ministrar ao povo que acreditava na deusa. Sua missão a levou aos confins do reino, através de paisagens áridas e impiedosas. Apesar de tudo, a mãe dela manteve uma fachada de dever piedoso, dizendo ao arcebispo que era seu papel como alguém nascida para ser uma santa, e que sempre foi grata à sua filha sorridente. Mas ele via a verdade escondida por trás daquele sorriso, uma verdade da qual o próprio pai dela, o arcebispo, parecia não se dar conta, a insensatez de um pai que mima. A lembrança do primeiro encontro deles veio à sua mente, encontrá-la sozinha e perguntar se ela viria com ele. Seus pensamentos foram interrompidos pela voz do arcebispo. O homem expressou sua mais profunda gratidão, agradecendo a Alba por salvar não apenas o corpo de sua filha, mas também seu coração.
Ele reconheceu que, embora Sheria seja uma santa, ele não está preso ao mesmo dever. Ele continuou, explicando que, como pai, quer realizar o desejo mais importante de sua filha, apoiar seu anseio por uma vida comum. Ele então pediu a Alba que, por favor, risse de um pecado tão tolo. Ele olha para o pai de Sheria com um sorriso irônico, dizendo-lhe para não rir da proposta. A expressão dela muda para uma de preocupação enquanto pergunta a Alba o que há de errado. Ele se vira, sem graça, e se dirige ao pai dela, afirmando que tem um pedido rude a fazer, mas antes que possa terminar, Sheria concorda com entusiasmo. O arcebispo então esclarece seu verdadeiro pedido, que Alba se matricule na Academia Criana junto com Sheria. Ele explica que a Academia Criana é uma instituição de prestígio onde os mais talentosos e devotos seguidores da deusa se reúnem, um lugar mais seguro do que qualquer outro. Ele acredita que, se Alba acompanhar Sheria até lá, ela poderá finalmente viver a vida comum que deseja. O peso do pedido recai sobre ele. Ele entende a lógica do arcebispo. Com seu próprio poder formidável, ele poderia derrotar sozinho quaisquer assassinos enviados atrás da garota, proporcionando uma verdadeira sensação de segurança. Este não é apenas o desejo de seu pai, é o que a própria Sheria realmente quer, estar com ele. A lembrança daquela conversa se desvanece, trazendo-os de volta ao momento presente. Sheria, sentindo sua hesitação, o tranquiliza dizendo que está tudo bem, mas ele a olha com surpresa. Ela declara com um sorriso radiante que irá para a academia sozinha. Enquanto a observa, no entanto, ele percebe a verdade. O sorriso dela é uma fachada, uma frente corajosa para esconder seus verdadeiros sentimentos, e ele foi enganado por isso. Ele rebate a declaração alegre dela, avisando que a academia é um lugar assustador, cheio de pessoas que abusam de sua autoridade e muitos indivíduos perversos. A expressão confiante dela vacila, substituída por surpresa. O choque dela é palpável enquanto ele insiste no ponto, sua voz aumentando de intensidade ao exigir saber se ela ainda pretende ir, mesmo sabendo dos perigos. Ele escuta enquanto Sheria Margarete, com uma expressão esperançosa, explica que, apesar das preocupações dele, ela acredita que conseguirá fazer muitos novos amigos na academia. Ela admite que um ambiente desconhecido pode ser desgastante, mas a ideia de um novo lugar a enche de entusiasmo. Ao ver a alegria sincera dela, um sorriso gentil se forma em seu rosto, espelhando dela. Sua determinação se fortalece. Ele pensa consigo mesmo que não pode deixar essa garota perto da academia, mas tomou uma decisão. Ele destruirá a bandeira da ruína dela com todas as suas forças. Ele contempla o rosto dela, radiante e feliz, convencido de que um sorriso lhe cai muito melhor do que a tristeza. Enquanto Sheria faz uma prece de agradecimento à deusa, Alba reflete que essa mesma deusa o guiou para este mundo. A percepção o atinge, a deusa foi quem o reencarnou. Sua mente volta para uma carta do pai de Sheria, pedindo perdão caso Alba recusasse sua filha, e ele se lembra de sua própria alegria fingida quando concordou em frequentar a academia. E assim, com sua decisão tomada, os dois chegam à Academia Criana, caminhando por um largo caminho de pedra entre outros estudantes. Eles param e olham para cima, boquiabertos de espanto. É enorme, exclama Alba, um sentimento que Sheria ecoa com os olhos arregalados de admiração. A academia se ergue diante deles, um castelo majestoso cuja grandiosidade imponente ultrapassa em muito qualquer coisa que pudesse ser transmitida na tela de um jogo. Os jardins são adornados com estátuas impressionantes, um cavaleiro estoico em armadura de placas completa, um anjo sereno e alado, e a orgulhosa cabeça de um unicórnio. Ao entrar nos terrenos da academia, Sheria admira uma estátua de unicórnio, comentando com Alba como a besta sagrada da deusa é maravilhosa. Alba, no entanto, sente uma vaga familiaridade, reconhecendo-a de um evento do jogo, mas sem conseguir se lembrar dos detalhes. Enquanto caminham, ele reflete sobre seu plano original de evitar sua bandeira da ruína permanecendo discreto. Esse plano agora está complicado pela nova identidade que Sheria lhe deu, o aprendiz da santa. Um grupo de estudantes se aproxima, tietando-o. Sheria, rindo, diz a Alba para não se preocupar, explicando que ninguém acreditaria que ele é mais do que um delinquente fugitivo que ela acolheu. Ela acrescenta que, se surgir algum problema, seu pai simplesmente o fará desaparecer. Alba força uma risada, perturbado com o pensamento do poder assustador do arcebispo. Ele decide manter distância de qualquer um que pareça conectado às bandeiras da ruína, mas seus pensamentos são interrompidos quando uma multidão começa a se formar ao redor deles. Um estudante aponta diretamente para Sheria, gritando com espanto que ela é a verdadeira santa. O reconhecimento desencadeia um frenesi. Os estudantes o cercam, clamando por um aperto de mão, pedindo para ser amigos dela e perguntando se ela realmente está se matriculando. Sheria fica atordoada com a recepção, percebendo que é uma superestrela neste mundo. Alba, pego no meio da confusão, entende que deveria ter se preocupado mais com o status público dela. Ela é rapidamente subjugada, seu rosto marcado pelo medo enquanto mãos se estendem em sua direção por todos os lados. Os cânticos de adoração da multidão, santa, tornam-se opressivos. Seu medo é respondido com uma explosão de força súbita e silenciosa. Uma onda de energia irrompe para fora, fazendo os estudantes ao redor recuarem em choque. A explosão se origina de Alba, que fincou o pé com firmeza, liberando um pulso poderoso, mas não letal, para afastar toda a multidão. Com a multidão repelida, ele fica segurando Sheria protetoramente em seus braços. Ele se dirige aos espectadores atônitos, com a voz firme, declarando que a santa não está aqui. Em seu lugar, está uma aluna do primeiro ano da Academia Criana. Ela olha para ele, com os olhos arregalados de admiração enquanto sussurra seu nome. Alba encara a multidão, advertindo-os a se absterem de tal assédio impensado. Ele proclama que, como aprendiz da santa, arriscará sua vida para protegê-la. Ele afasta Sheria do caminho, deixando a multidão de estudantes atônita e confusa para trás.
Eles apenas observam, murmurando entre si sobre o que acabará de acontecer e como a santa foi levada embora em um instante. Enquanto caminham, Sheria se vira para ele, com as bochechas coradas, e lhe agradece. Alba dá um sorriso irônico, observando que ela é filha de um grande nobre. Ele acrescenta que certamente incorreria na ira do arcebispo se a deixasse triste. A conversa deles é interrompida pelo súbito aparecimento de uma mulher de armadura. Seu longo cabelo castanho avermelhado cai sobre uma capa escura enquanto seus olhos se fixam no jovem de cabelo branco. Uma expressão de choque total cruza seu rosto enquanto ela sussurra o nome dele, incrédula. Diante do grande edifício da Academia Criana, Sheria Margaret se vira com um sorriso radiante, chamando seu companheiro. Ela apressa Alba para que possam ir pegar seus uniformes. Ele fica paralisado, olhando para os portões da academia. Alba Heresia havia se preparado para isso, mas a realidade da situação é avassaladora. Ele cerra o punho enquanto o pensamento o consome. Está é a Academia Criana, o exato lugar onde ele está destinado a encontrar sua ruína. Enquanto sua ansiedade aumenta, Sheria gentilmente pega sua mão trêmula, o toque dela o trazendo de volta para o momento presente. Ela sorri para ele, sua expressão cheia de calor e segurança. Ela lhe diz para não ter medo, pois ela está com ele. Suas palavras têm um efeito imediato, o tremor em sua mão cessa. Ele consegue dar um pequeno sorriso e agradece à santa. Sheria ri baixinho, admitindo que também está um pouco nervosa. Juntos, eles passam pelos arcos ornamentados da academia, caminhando sob o brasão alado da instituição. Lá dentro, um magnífico salão os recebe. Sheria aponta para um imponente vitral, explicando que ele retrata a deusa protegendo o herói, uma imagem vital para as orações da santa. Ela menciona que, no passado, ela e Alba vinham aqui para rezar. Um detalhe que o surpreende, é um evento do qual ele deveria ter participado. Eles chegam a um escritório para pegar seus trajes escolares. Um administrador idoso com óculos em espiral os cumprimenta pelo nome, informando que, como membros do grupo da santa, eles receberão seus uniformes juntos. Ele lhes entrega os pacotes, e Alba exclama com genuína surpresa e empolgação que foram colocados na mesma classe. Sheria fica visivelmente encantada com a notícia. O administrador ri calorosamente, dizendo-lhes para aproveitarem a vida escolar. Alba agradece, ainda processando seu envolvimento no que parece ser um evento de personagem principal. Com seus novos uniformes em mãos, os dois caminham lado a lado pelos terrenos da academia, prontos para começar este novo capítulo. Ele se assusta quando uma voz ríspida chama seu nome. Sheria, ao seu lado, tinha acabado de lembrá-lo de usar seu nome completo, Alba, na academia, e não o apelido Dal. A voz pertence a uma jovem formidável com cabelos ruivos e ardentes presos em um rabo de cavalo alto. Vestida com armadura e uma capa, ela se aproxima, com o olhar fixo nele. Ela nota que a cor do cabelo dele está diferente, mas o reconhece mesmo assim. Ele a reconhece instantaneamente. Helena. Uma enxurrada de memórias de sua vida passada retorna. Ela não é uma conhecida qualquer, mas uma figura-chave do jogo, um alvo romântico para o protagonista e, o mais alarmante, sua própria amiga de infância e noiva. Seu cabelo ruivo flamejante é uma visão inesquecível. Ele percebe, com um sobressalto, que ela é uma das pessoas diretamente ligadas à sua ruína profetizada. Helena ignora Sheria por um momento, seu foco inteiramente nele, exigindo saber por que ele está na companhia da santa. Antes que ele possa responder, Sheria se interpõe entre eles, um pouco nervosa. Ela esclarece que ele não é um estranho qualquer, ele é seu acompanhante, um cavaleiro sagrado aprendiz. Ela continua, tentando explicar que este é o Alba que salvou sua vida depois que ela fugiu de casa. Sua defesa apaixonada, no entanto, parece confundir ainda mais a situação. Helena murmura para si mesma, juntando as peças de que Alba deve ter conhecido a santa depois de fugir de sua própria casa. Sua expressão endurece. Ela revela que ouviu um boato sobre a morte dele, uma história que agora ela acredita ter sido uma mentira deliberada. Alba, suando, finge ignorância, afirmando não ter ideia do que ela está falando. Com a paciência esgotada, ela avança em um borrão de movimento, a mão indo para o cabo de sua espada. Ela o avisa que, se ele ousar desviar, ela o cortará sem hesitação. Ele fica atordoado ao ver a genuína intenção assassina em seus olhos. A comoção atrai a atenção de outros estudantes. Sheria grita o nome dele enquanto Helena pressiona a ponta de sua lâmina contra sua garganta. Os espectadores reconhecem a agressora como a famosa Princesa da Espada, Helena Belcia, e se perguntam sobre o homem que ela encurralou. Com a espada firme, ela lhe faz uma pergunta direta. Ele é outro Alba? Diante do aço frio, seu medo dá lugar à determinação. Uma memória ressurge, a figura de um mentor encapuzado de seu passado, insistindo para que ele revidasse contra qualquer destino com toda a sua força. Fortalecendo-se, ele declara que resistirá, não importa o que o destino lhe reserve. Ele encarou o olhar dela, com uma expressão firme, e declarou seu nome. Alba. Um sorriso confiante se espalhou pelo rosto de Helena. Muito bem, ela respondeu, com a voz baixa. Então, gravarei esse nome em seu próprio corpo. Ela avançou, sua espada um borrão em movimento enquanto gritava sobre puni-lo pelo pecado de trair a casa Belcia. Ao aparar o ataque feroz, Alba reconheceu sombriamente para si mesmo que era um confronto terrível. Helena era uma das espadachins mais formidáveis de todo o jogo. Seus olhos se estreitaram, cheios de uma resolução fria e inabalável. Com um grito agudo, ela desceu a lâmina em um arco poderoso, forçando-o a ficar na defensiva. A lâmina atingiu apenas o ar e a pedra estilhaçada. Ele havia desaparecido.
Os olhos de Helena se arregalaram em choque, enquanto ela e os outros estudantes percebiam que ele havia sumido. Antes que ela pudesse reagir, ele reapareceu bem atrás dela, com uma leve aura de energia em seu rastro. Ela se virou para atacar, mas ele pegou a ponta da lâmina dela sem esforço entre dois dedos, parando seu movimento por completo. Um leve sorriso tocou seus lábios enquanto ele segurava a lâmina com firmeza. Este era o poder da magia. Ele se lembrou de seus estudos sobre as forças naturais, os atributos do fogo, da água e do vento. O princípio era encontrar o elemento que melhor se harmonizasse com o próprio corpo. Ele se lembrou de sua vida passada, sentado do lado de fora de uma casa rústica enquanto estudava um livro. Ele se recordou de pensar que, mesmo no jogo, sempre pesquisava as fraquezas de seus inimigos. Essa memória o levou ao momento em que tentou pela primeira vez harmonizar sua consciência com o mundo. Ele se concentrou, sentindo uma sensação fraca e estranha, diferente de seus 5 sentidos. Foi então que ele finalmente identificou seu próprio atributo elemental. Ele se dedicou àquela sensação. Durante um ano, permaneceu constantemente ciente dela. No segundo ano, ele a aprimorou. E após 3 anos de esforço implacável, ele conseguia manipular livremente o poder da magia. Seu atributo era o relâmpago. Com esse poder dominado, ele se postou diante de uma enorme formação rochosa, preparando-se para aplicá-lo não ao mundo ao seu redor, mas ao seu próprio corpo. Um estalo ensurdecedor ecoou pelas montanhas enquanto a face da rocha se estilhaçava sob um raio de pura energia. Ele sorriu com a lembrança de sua descoberta. Ele poderia se tornar o próprio relâmpago. Este era o poder de que precisava para desafiar seu destino como o vilão mais forte do jogo, um poder para resistir à destruição que o aguardava. Voltando ao presente, ele segurou o braço de Helena, com um aperto firme, mas não agressivo. Ele insistiu para que ela ouvisse, dizendo-lhe que qualquer repreensão adicional era desnecessária. Ele a olhou nos olhos, reconhecendo que ela devia odiar Alba. No entanto, explicou que a pessoa diante dela agora era Al. Helena processou suas palavras, sua raiva dando lugar à confusão enquanto ela questionava o que ele queria dizer. Sua confusão explodiu em um grito de frustração. Com um golpe poderoso, ela desceu a espada, esmagando o chão de pedra onde ele estava um instante atrás, mas ele havia sumido. Os estudantes ao redor ofegaram em choque, exclamando que ele havia desaparecido, assim como a santa. Helena ficou sozinha em meio à multidão atônita, com a espada em punho, percebendo que ele havia fugido. Ela permaneceu imóvel enquanto um estudante se aproximava, perguntando com preocupação se ela estava bem. Enxugando uma lágrima, Helena insistiu que não era nada, apenas um pouco de poeira em seu olho. De repente, não muito longe de onde ela estava, Alba reapareceu, aterrissando suavemente nos paralelepípedos. Ele carregava uma jovem em seus braços e ofereceu um rápido pedido de desculpas aos cidadãos assustados. Ele olhou para a garota, Sheria, e perguntou se ela estava chateada. Com as bochechas infladas, ela insistiu que não estava. Perto dali, um espectador murmurou em confusão, perguntando-se quem era essa bela garota, especialmente em comparação com a conhecida Helena. Sheria então começou a provocá-lo, sugerindo que ele não deveria ficar chateado só porque Helena era mais adulta e tinha um busto maior que o dela. Enquanto ria de sua expressão embaraçada, ela perguntou por que ele estava rindo de volta. Ele sorriu, dizendo que ela era uma péssima mentirosa. Um rubor se espalhou pelo rosto de Sheria enquanto ela olhava para ele, confessando que ficaria feliz se ele simplesmente a levasse embora. Ela então revelou que o arcebispo havia preparado uma casa para eles, uma notícia que claramente surpreendeu Alba. Enquanto ele estava ali, processando essa nova informação, ainda segurando Sheria, ficou claro que sua vida na Academia Criana já estava se mostrando cheia de complicações desde o início. Alba e Sheria chegam à sua nova residência, uma grande casa de 2 andares com um proeminente emblema alado acima dos pesados portões de madeira. Este novo capítulo marca o início da jornada do antigo vilão para ajudar a heroína a assumir o palco principal. Enquanto admiram a vista, Sheria se maravilha com a casa, exclamando que é ainda maior do que sua casa nas montanhas. Alba observa, com uma expressão séria no rosto, enquanto considera as implicações de tal lugar. Ele permanece em silêncio enquanto Sheria aponta animadamente para uma horta, feliz por poderem cultivar sua própria comida. Internamente, no entanto, Alba está perplexo com a existência de uma casa de 2 andares com jardim bem no meio da capital, um centro para pessoas de todo o mundo. De um ponto de vista mais alto, a casa está aninhada entre a densa arquitetura da cidade. O pensamento de que o aluguel deve ser astronômico passa por sua mente, exatamente como se esperaria de uma propriedade fornecida pelo arcebispo. Ao entrar, a alegria de Sheria continua a crescer à medida que ela descobre as comodidades modernas, incluindo uma banheira grande e impecável. Alba segue, observando-a com um leve sorriso. Mais tarde, ele encontra um momento de silêncio, sentado na beira de uma cama em um quarto simples e ensolarado. Ele olha ao redor e admite para si mesmo que é, de fato, uma bela casa. Sua contemplação é interrompida quando se sentam juntos à mesa de jantar. Alba pergunta se ela recebeu algum dinheiro para as despesas, juntamente com a casa. Sheria explica que não recebeu nada, pois seu pai acredita que, se ela quer uma vida normal, deve ganhar seu próprio sustento. Ela acrescenta, no entanto, que ele prometeu ajudar se eles tiverem problemas, um fato que parece agradá-la. Ele insiste no assunto, pegando sua carteira quase vazia e afirmando que, com tão pouco dinheiro, terão que encontrar trabalho imediatamente. Sheria o tranquiliza calmamente, dizendo que ele não precisa trabalhar e que está tudo bem. Ela então revela o motivo de sua confiança. Seu pai já arranjou um emprego para ela na igreja. Enquanto ela fala, a imagem de uma catedral grandiosa e imponente preenche o ar. Alba fica chocado com a revelação, questionando que tipo de trabalho poderia ser. Ela passa a explicar o dever sagrado da santa.
A santa recebe poder da deusa, uma magia de recuperação de alto nível que pode curar feridas externas e doenças. Esse poder salvou a igreja de grandes calamidades muitas vezes. No entanto, a voz da deusa é inconstante e nem sempre está presente. Portanto, os fiéis com problemas se reúnem, e Sheria, como a santa, receberá suas doações. Alba ouve atentamente, processando o peso de seu novo papel. Ele processa internamente o novo papel de Sheria, concluindo que seu trabalho como santa é apenas uma maneira de a igreja coletar doações massivas, fazendo-a simplesmente mostrar o rosto. Ele considera isso um esquema vil. Sheria, notando sua expressão sombria, pergunta o que há de errado, mas ele rapidamente descarta a preocupação dela, alegando que não é nada. Ele insiste que vai trabalhar para que ela não precise se preocupar com dinheiro, afirmando que um homem não deveria fazer uma garota trabalhar. Confusa, Sheria pergunta por que ele está dizendo tais coisas. Ele diz a ela para guardar essas considerações para seu futuro marido. Suas palavras a atingem em cheio. O rosto de Sheria fica vermelho, seus olhos se enchem de lágrimas enquanto ela cerra os punhos, dominada pela emoção. Ela se vira e sai furiosa do cômodo, declarando que não se importa mais com ele e que ele pode jantar sozinho. Alba fica parado sozinho à mesa, surpreso com a explosão repentina dela. Mais tarde, deitado em sua cama, ele reflete sobre a discussão. Ele acredita que não disse nada de errado, raciocinando que é apenas o companheiro de Sheria e que ela tem um parceiro destinado a ela. Esse parceiro é Euris, o protagonista oficial do jogo Criana Fantasy. Embora bonito, suas habilidades com espada e magia são de segunda categoria, mas sua personalidade é o completo oposto da de um vilão. Na história, todas as heroínas, incluindo Sheria, estão destinadas a se apaixonar por ele. Com esse conhecimento, ele conclui que não há necessidade de permanecer ao lado de Sheria. Sua mente volta para quando se conheceram, 3 meses antes. Ele se lembra de mostrar a ela uma humilde casa de madeira, perguntando se ela realmente não se importava de morar ali. Ela ficará radiante. Ele lhe dissera para relaxar, lembrando-a de que não era mais uma santa, mas apenas uma garota comum. As memórias de sua vida simples juntos são afetuosas. Eles encontravam alegria na agricultura e se deliciavam com o sabor dos vegetais recém-colhidos. Embora cozinhar fosse difícil, eles compartilhavam risadas durante o desafio. Uma noite, olhando para um céu tão estrelado que parecia que ela poderia ser sugada para dentro dele, Sheria confessou que era a primeira vez que experimentava tamanha paz. Foi a primeira vez que ela viveu tão livremente. Ela correu por um campo de flores de braços abertos, virando-se para ele com um sorriso radiante e alegre enquanto chamava seu nome, Alba. A memória se desvanece, deixando-o sozinho em seu quarto. Ele admite para si mesmo que seria mentira dizer que não se sente solitário. Mas ele aceita. Sheria está agora seguindo o caminho correto da história, e seu propósito é fazer o que for preciso para evitar as bandeiras de destruição que marcam seu próprio destino. Ele descansa na cama, os eventos do dia anterior pesando sobre ele mesmo durante o sono. A porta de seu quarto rende ao abrir, e Sheria Margaret espia para dentro, com uma expressão suave de arrependimento. Ela pede desculpas em voz baixa por suas palavras de antes e fecha a porta. Ela se ajoelha ao lado da cama, observando-o dormir. Ela sussurra o nome dele, dizendo que o fato de ela estar ali é inteiramente graças a ele. Com sinceridade genuína, ela agradece novamente. Enquanto a luz da manhã se infiltra no quarto e um pássaro canta em uma árvore próxima, ele começa a se mexer, perguntando-se sonolentamente se um novo dia já começou. Já desperto, ele encontra um bilhete e uma refeição embrulhada em sua mesa de cabeceira. Com sua caligrafia familiar, Sheria se desculpa pelo dia anterior e explica que foi à igreja por um tempo. Um pequeno sorriso toca seus lábios enquanto ele agradece silenciosamente. Ele desembrulha a comida e dá uma mordida grande e satisfatória no hambúrguer que ela deixou para ele. Com a energia restaurada, uma nova determinação o preenche. Sheria foi à igreja para ganhar dinheiro, e ele percebe que deve fazer o mesmo. Ele decide sair e procurar trabalho. Sua busca o leva a um grande edifício de pedra fortificado no coração da cidade, com suas paredes adornadas com um brasão distinto, a Guilda dos Aventureiros. O propósito da guilda, é claro, é o centro de todos os cavaleiros do reino, gerenciando e mediando pedidos de trabalho. Essas tarefas variam de simples entregas e recados a perigosas missões de subjugação de monstros. Lá dentro, o salão está repleto de aventureiros de todos os tipos. Ele reflete que no jogo Criana Fantasy, os elementos de aventureiro eram opcionais e irrelevantes para concluir a história principal. Mas nesta nova realidade, ele não tem escolha a não ser seguir este caminho para ganhar dinheiro. Seu olhar recai sobre um cartaz de missão de 5 estrelas, um pedido de subjugação de uma fera demoníaca gigante, oferecendo uma recompensa de 5 milhões de C. Ele nunca lutou contra uma fera demoníaca antes, mas cerra o punho, confiante na força que construiu nos últimos 3 anos. Ele parou diante do quadro de missões de 5 estrelas, mas sua ambição foi recebida com escárnio. 2 aventureiros de armadura pesada riram altos, zombando da ideia de que um mero novato sequer olhasse para missões de tão alto nível. O desprezo deles se baseava no sistema rígido da guilda. Iniciantes só podiam aceitar missões de 1 estrela. Para acessar os trabalhos difíceis e bem pagos, era preciso aumentar gradualmente seu rank completando várias tarefas. No balcão, uma recepcionista alegre de óculos e cabelo em coques duplos dava as boas-vindas aos novatos, explicando que sua mesa cuidava especificamente do rank de 5 estrelas. Ele se aproximou do balcão dela, sua figura encapuzada em forte contraste com a atmosfera barulhenta do salão da guilda. Em outra parte do salão, outro aventureiro de cabelo escuro terminou seus afazeres e se afastou.
A guilda em si, uma formidável fortaleza de pedra marcada com o emblema de um trevo de 4 folhas, servia como um centro para os protetores do reino. Forçado a aceitar uma simples missão de uma estrela para coletar ervas, ele ficou do lado de fora, sua expressão endurecendo com determinação. Ele tinha que começar por algum lugar para aumentar seu rank. Contemplando a jornada até a Floresta Oeste, ele decidiu não gastar dinheiro com uma carruagem e optou por correr. Ao partir, ele passou pelos mesmos 2 aventureiros de armadura da guilda, que agora bebiam na rua. Ele lhes ofereceu uma reverência respeitosa ao passar. De repente, a rua pacífica explodiu em uma explosão violenta. Os 2 aventureiros foram arremessados para trás pela força do ataque invisível, seu momento de lazer despedaçado em caos. Ele reagiu em um instante. Seu corpo se tornou um borrão de movimento enquanto ele se lançava para frente, seu cabelo branco chicoteando atrás dele enquanto o capuz caía. Enquanto isso, em outra parte da capital, uma jovem com Maria Chiquinhas extraordinariamente longas reclamava de sua vida tediosa, comentando que o aluguel na cidade era alto demais. Ela não estava sozinha. Ela e Alba se moviam juntos a uma velocidade incrível, com os prédios da cidade passando como um borrão enquanto corriam lado a lado. A rajada de vento que ele e sua companheira geraram atinge um pequeno grupo de pessoas por perto. Uma garota de óculos tropeça, sem entender o que está acontecendo, enquanto a garota de longas Maria Chiquinhas exclama maravilhada com a súbita e poderosa ventania. O jovem de cabelo escuro com elas apenas dá um sorrisinho. Agarrando-se ao braço do jovem, a garota com Maria Chiquinhas olha para ele, chamando de Yuris. Ele ignora a curiosidade dela, dizendo à sua companheira, Alice, que não foi nada de importante e que eles deveriam seguir em frente. Mais adiante na rua, no entanto, o evento não passou despercebido. Alba para abruptamente, com os olhos arregalados enquanto olha para trás, na direção da perturbação. Ao seu redor, os habitantes da cidade se levantam do chão de paralelepípedos. Ele se pergunta se o que acabou de sentir poderia ser real. Sua suspeita é confirmada quando seu olhar encontra o de Yuris. Os 2 ficam parados, um de frente para o outro no meio da rua, um reconhecimento silencioso e tenso passando entre eles. Em uma região montanhosa e acidentada, o aventureiro Alba completa sua missão, coleta de ervas medicinais. Ele ergue um trevo de 4 folhas recém-colhido, um pequeno símbolo de boa sorte, e declara sua tarefa concluída. Tendo completado sua tarefa, ele salta sem esforço pelo penhasco íngreme. Após 3 anos vivendo nas montanhas, tais proezas se tornaram simples para ele. Ele aterrissa suavemente perto de uma placa que marca a entrada da Vila Nea Alba. Ele retorna à guilda dos aventureiros, apresentando as ervas coletadas para a recepcionista. Ela o encara, incrédula, exclamando que ele já terminou. Paz, ela observa, apenas 3 horas desde que ele aceitou a missão. Ela continua a processar seu retorno rápido, questionando como ele conseguiu fazer uma viagem de ida e volta de 6 horas tão depressa. A única explicação, ela conclui com espanto, é que ele deve ter corrido o caminho todo. Ela então apresenta sua recompensa. Ele examina o pagamento de 1000 C, pensando que não é muito por uma missão de 3 horas. Ele sabe que precisa ganhar mais e subir de ranking rapidamente. Enquanto se afasta, a recepcionista acena em despedida de sua mesa. Enquanto ele se move pela cidade, seus pensamentos se desviam para outro lugar. Bem acima dos telhados ornamentados e das torres de relógio, ele se pergunta se Sheri está bem. Enquanto isso, em uma grande catedral, a Santa Sheri está diante de uma multidão enorme e devota. Com uma mão erguida, ela se dirige a uma estátua de uma deusa alada, orando para que a divindade guie a todos em direção ao seu destino justo. A multidão abaixo explode, chamando seu nome e implorando por sua bênção. Ela sorri serenamente, seu rosto radiante enquanto recebe a adoração de seus seguidores. Um sumo sacerdote idoso observa com satisfação, comentando como a santa enche os fiéis de alegria. Durante este mesmo período, Sheri estava ganhando mais de 10 vezes o que Alba ganhava. Alba, completamente alheio à grande cerimônia de Sheria, desfruta de um prazer simples na capital. Ele saboreia alegremente uma grande tigela de lamen, pensando consigo mesmo que ter lojas de lamen é uma das melhores coisas da cidade. Ele termina sua refeição e olha pela janela. Ele se lembra que sua família, a casa do Cal de Alba, tem uma residência na capital. Mas agora seu irmão é o herdeiro e, desde que ele foi expulso, o lugar parece pertencer a um estranho. Ele admite para si mesmo que não entende tudo completamente. Ele se sentava sozinho, terminando uma refeição. Embora não negasse os rumores de sua morte que circulavam na cidade, não podia ter certeza de que eram verdadeiros. Após a refeição, refletiu que a capital era diferente da fronteira. Ali havia pessoas que o conheciam, como Helena do dia anterior. Ele decidiu ser cuidadoso e evitar encontros indesejados. Enquanto isso, outro jovem caminhava pelas ruas da cidade, com o rosto obscurecido por um capuz escuro. Ele ponderava consigo mesmo que nunca se sabe o que pode acionar uma bandeira de destruição, um evento catastrófico. Sentia que era melhor ser cauteloso. De repente, a rua explodiu em caos. Um cavalo, com os olhos arregalados de pânico, galopava descontroladamente pela multidão. Gritos de alarme encheram o ar quando uma jovem de cabelos trançados se viu diretamente no caminho do animal em fúria, tendo caído no chão de pedra. A criatura massiva pairava sobre ela. Espectadores gritavam para que ela corresse, mas a menina estava paralisada de terror, um som pequeno e sufocado escapando de seus lábios enquanto ela olhava para o perigo iminente. Seu medo finalmente encontrou voz em um grito agudo enquanto o cavalo avançava. Nesse instante, um clarão de luz brilhante e angular irrompeu diretamente no caminho do cavalo, protegendo a menina. Ela ergueu o olhar, sua expressão de terror mudando para uma de puro espanto. Enquanto uma aura de energia azul se dissipava, o jovem encapuzado estava de pé entre a menina e a besta agora parada.
Ele se virou para a criança no chão e perguntou calmamente se ela estava bem. Ainda sentada nos paralelepípedos, a menina olhou para seu salvador. O perigo imediato havia passado, e uma multidão de cidadãos chocados começou a se reunir, observando a cena. O jovem encapuzado manteve-se firme, um guardião silencioso em meio à poeira que assentava e ao silêncio atônito dos espectadores. Sua intervenção foi decisiva. O cavalo em fúria agora jazia imóvel na rua, com vapor subindo suavemente de seu corpo enquanto o jovem descansava o pé em suas costas. Ele se vira para a jovem que acabou de salvar, com um sorriso confiante no rosto, e pergunta se ela está ferida. Ela o encara, de olhos arregalados, e confirma que está bem. A garota pede desculpas pela ousadia, mas comenta que o rosto dele parece familiar, como se já tivessem se encontrado em algum lugar. Ele gagueja. Uma onda de pânico invade ao perceber que, se ela é filha de um duque, é totalmente possível que ela reconheça a Alba Heresia. Seu alarme interno é subitamente abafado por uma comoção na rua. A multidão de espectadores ao redor explode em vivas e entusiasmo. A fonte da comoção fica clara quando uma figura de armadura se aproxima. Os habitantes da cidade o aclamam, mas o jovem abaixa o capuz, percebendo que essa atenção indesejada é perigosa. O homem de armadura chega, exigindo saber a causa do tumulto, e o jovem teme que sua identidade como Alba possa ser exposta. O homem, ladeado por dois guardas em armaduras de placas completas, para diante deles com uma presença imponente. A garota de tranças sussurra seu nome, Duque Roy Heresia. Os olhos do jovem encapuzado se arregalam em choque. Ele se dirige ao jovem, afirmando que o reconhece do baronato Rupicar. A garota confirma, explicando ao duque que já havia encontrado o jovem uma vez em uma cerimônia de sucessão da casa. A expressão do duque é indecifrável ao revelar sua identidade, o irmão mais velho de Alba. Ele afirma que, como amigo da família Rupicar e em nome da Casa Ducal, deseja expressar sua gratidão por manter a ordem na capital. Um silêncio tenso paira no ar. O jovem encapuzado permanece de cabeça baixa, com um único pensamento gritando em sua mente: este homem não pode, de forma alguma, descobrir quem ele é. O olhar de Roy se estreita com desconfiança. Ele pergunta se seus agradecimentos não alcançaram, ou se esse silêncio é simplesmente uma questão de grosseria. O jovem começa a suar, incapaz de responder, enquanto a garota observa com preocupação. Quebrando o silêncio, o jovem se vira rapidamente. Ele gagueja que não fez nada digno de nota e pede desculpas antes de se retirar apressadamente, deixando o duque e a garota parados na rua. Ele congelou, de costas para o homem de armadura que acabará de chamar um nome, o seu nome. Alba. A pergunta pairou no ar, afiada e perigosa, enquanto a jovem que ele salvara observava ao lado do duque. O duque, Roy Heresia, estreitou os olhos. Ele comentou que, embora fosse rude, a voz do jovem era inconfundivelmente semelhante à de seu tolo irmão mais novo. Sob o capuz, Alba começou a suar, seu segredo prestes a ser exposto. Ele insistiu em sua exigência, ignorando a tentativa de recusa do jovem. Roy declarou que a decisão de ver se o rosto do rapaz era digno de ser visto era sua. Com um olhar que não tolerava argumentos, ele ordenou: vire-se para cá. Sua ordem foi interrompida pela chegada de um cavaleiro em uma armadura singular, que anunciou: encontrei você. De repente, o jovem encapuzado estava completamente cercado, preso entre seu irmão, a garota e o cavaleiro recém-chegado. Com o jovem agora encurralado, Roy voltou sua atenção para a garota que acabará de salvar, perguntando quem era o rapaz. A garota apenas conseguia olhar com olhos arregalados e incertos enquanto Alba se recuperava do choque da situação crescente. O impasse foi interrompido mais uma vez pela chegada de uma mulher confiante de cabelos vermelhos. Princesa Helena Belcia, ela se apresentou com um gesto: bom dia, Lord Roy. Sua aparição adicionou outra camada de choque para o jovem encurralado. Sua aparição repentina enviou uma nova onda de pânico por Alba. Ele agora estava preso entre duas pessoas que conheciam sua verdadeira identidade: Helena, o tigre no portão da frente, e Roy, o lobo nos fundos. Não havia escapatória. Ela se aproximou do duque diretamente, perguntando se ele conhecia o rapaz. Quando Roy respondeu que não, Helena sorriu e apresentou a figura encapuzada. Este é meu amigo, declarou ela, um aprendiz de cavaleiro sagrado chamado Al. Sem ser visto pelo grupo, outra figura observava a cena se desenrolar à distância. O jovem de cabelos escuros, Yuris, assistia com um leve sorriso conhecedor, intrigado pelo drama inesperado. Sua diversão passou despercebida enquanto Roy considerava as palavras da mulher, repetindo o nome Al. Ele achava difícil de acreditar. Helena, no entanto, manteve-se firme, insistindo que se fosse Alba, ela certamente não se enganaria. A expressão de Roy permanece inalterada com a afirmação dela. Ele questiona se ela é realmente a mulher com quem seu irmão estava noivo, antes de declarar categoricamente que Alba está morto. Helena, com um sorriso confiante, confirma que ela era, de fato, a noiva dele. Sua postura muda completamente. Com um sorriso, Roy se oferece para escoltar a jovem, a quem ele se refere como Mina, de volta à sua residência. A garota de tranças gagueja seus agradecimentos, claramente impressionada, enquanto Helena e Alba observam. A garota então se vira para Alba, agradecendo-lhe sinceramente também. Ele oferece uma afirmação simples e silenciosa em resposta. Enquanto o grupo, liderado por Roy e sua comitiva, avança pela rua de paralelepípedos, Alba fica para trás, observando-os partir. Ele fica ao lado de Helena, uma gota de suor na testa, seu alívio e ansiedade persistente palpáveis. Ele se vira para ela, expressando sua gratidão por ajudá-lo a evitar uma situação difícil. Com o perigo imediato superado, ele se prepara para partir. Mas antes que ele possa se mover, a ponta de uma lâmina brilha diante de seus olhos, parando a um triz de sua garganta.
Ele ofega em choque enquanto Elaine exige que ele se explique. Ela mantém a espada firme, seu olhar afiado e inabalável, dirigindo-se a ele não como Al, mas por seu nome verdadeiro, Alba. Um suor nervoso brota em seu rosto quando ele percebe que seu disfarce foi completamente descoberto. Elaine o avisa que, se ele fingir ignorância, ela não terá escolha a não ser relatar sua verdadeira identidade à sua família. Derrotado, ele levanta as mãos em sinal de rendição. Ele concorda em explicar tudo, lamentando o fato de que seus problemas estão se acumulando antes mesmo de sua vida escolar ter começado. Ele foi subitamente perdido em uma memória do passado, uma cena do mundo que havia deixado para trás. O herói do jogo, Euris, estava cercado por suas companheiras devotadas, enquanto uma multidão aclamava a santa. O apelo do herói ecoou em sua mente, um desejo desesperado de não ser esquecido. A visão então mudou, mostrando seu irmão, Roy, ao lado da garota de tranças, sua voz cheia de reverência ao chamá-la de deusa do destino. Esse conceito de destino era um fio que conectava muitas vidas, todas parte da verdadeira bandeira do destino. Envolvia a benevolente Santa Cheria, a determinada princesa da espada Helena, a gentil garota de tranças e a alegre Alice. Todos os seus caminhos, todas as suas histórias, convergiam para um único ponto, o herói Euris. Na grandiosa Academia Criana, a cerimônia de entrada começa sob um céu claro e brilhante. Um grupo diversificado de novos alunos, os jovens que moldarão o futuro, está reunido. Eles são incentivados a se apegarem às suas ambições e a aprimorarem sua sabedoria dentro destes sagrados salões. No palco, o diretor da academia faz um discurso fervoroso, sua voz ressoando. Ele implora aos alunos que deixem a deusa do destino guiá-los, que tomem as rédeas de seu próprio destino e que forjem um futuro brilhante para si mesmos. No meio da multidão, Alberesia reflete que ele e Cheria conseguiram se matricular. Cheria, ao seu lado, comenta sobre a natureza enérgica do diretor. Enquanto escuta, Alba se dá conta de algo. Ele se lembra desse homem do jogo como um personagem de ajuda que fornece dicas cruciais. Seus pensamentos tomam um rumo sombrio. Esta academia, ele recorda com pavor, é o principal gatilho para a destruição do mundo. O caminho para a ruína está intrinsecamente ligado às histórias de 5 heroínas específicas, cujas figuras sombrias se materializam em sua memória. Ele já reconhece 2 delas, Cheria e Helena. Ele já está envolvido nas narrativas de ambas, uma complicação perigosa. Ele sabe que não pode se dar ao luxo de aumentar o número de elementos que poderiam levar à catástrofe. Sua mente então traz mais 2 rostos, Alice, a amiga de infância do protagonista, e Lily, a discípula do sábio. Ele percebe com alarme que essas 2 também são suas colegas de classe e que ele deve ser extremamente cauteloso perto delas. No entanto, há uma pessoa de quem ele deve desconfiar ainda mais do que de todas as 5 heroínas juntas. Seus olhos varrem a assembleia, finalmente se fixando em um jovem de cabelo escuro. Este é Euris, o protagonista do jogo Criana Fantasy. A razão para esse medo profundo é simples e brutal. Na história que ele conhece, quase todas as mortes do vilão, o papel que ele agora habita, ocorrem pelas mãos de Euris. Os 2 estão no mesmo salão, separados pela multidão, um o herói predestinado e o outro o vilão reencarnado. Uma única gota de suor escorre pelo rosto de Alba enquanto o peso de sua situação o atinge. Do outro lado da sala, a companheira de Euris pergunta se ele está bem, mas ele ignora. Perto dali, Cheria faz a mesma pergunta a um tenso Alba. Ele a ignora, sua mente gritando um único voto, ele absolutamente não se envolverá. Seu único objetivo é viver uma vida discreta. Ele se viu na classe unicórnio, sentado ao lado da pessoa que mais desejava evitar. O peso da situação o oprimia, evidente em sua expressão exausta, um forte contraste com a garota de olhos brilhantes ao seu lado. A sala de aula fervilhava com sussurros sobre a presença inesperada da santa, tornando impossível para ele passar despercebido. Enquanto ele percebia que suas esperanças de uma vida escolar normal haviam sido frustradas, a garota se virou para ele. Ela se apresentou como Cheria Margaret, perguntando o que havia de errado. Ela então se dirigiu à sala inteira com um sorriso radiante, anunciando que era uma aluna do primeiro ano da classe unicórnio, assim como todos os outros. Seu charme foi instantâneo. Os outros alunos ficaram cativados, perguntando ansiosamente se poderiam chamá-la de Cheria Chan. Alba observava de seu assento, notando que ela os havia conquistado em um único momento e que suas próprias preocupações pareciam infundadas para ela. Sua atenção se desviou dela para o resto dos alunos. Ele examinou a sala, tentando discernir suas identidades. A academia estava cheia de nobres, mas as cores de seus cabelos e suas personalidades eram tão diferentes de suas contrapartes no jogo que ele não conseguiu reconhecê-los imediatamente. Antes que ele pudesse processar mais, Cheria segurou seu braço. Ela anunciou para a classe que ele era Gal, um amigo de seu aprendiz de paladino. Ela então se virou para ele com um olhar doce, mas insistente, dizendo-lhe que ser tímido não era bom e que ele deveria tentar se dar bem com todos. O endosso dela teve um efeito imediato. A classe inteira explodiu em uma saudação amigável, recebendo Gal de braços abertos. O imenso poder da influência da santa o deixou atordoado. Nesse momento, outra voz familiar cortou o barulho. Helena Belci acenou do outro lado da sala, comentando que ele também estava na classe unicórnio e que agora eram colegas de classe. A presença dela provocou uma nova onda de sussurros. Os alunos a reconheceram como Lady Helena e começaram a fofocar sobre sua beleza, sua esgrima e o boato de que ela estava prometida a um membro da Ordem dos Cavaleiros Reais. De seu assento, Euris ouvia a conversa. Sua expressão endureceu enquanto ele corrigia o boato em sua própria mente. Ela não era apenas a noiva de um cavaleiro qualquer, ela era sua ex-noiva. Helena Belcia se dirige calmamente a Cheria Margaret, pedindo desculpas por seu comportamento anterior.
Perto dali, outro estudante fica em choque, incapaz de processar a palavra que acabou de ouvir, noiva. A conversa muda para Alba, enquanto Helena o confronta diretamente. Ela questiona se ele é a mesma pessoa que, 3 anos antes, se tornou um duque, fugiu de casa e buscou abandonar seu antigo eu para renascer. Ele confirma silenciosamente a avaliação dela. Ele se lembra dos eventos de 3 anos atrás, percebendo a impossibilidade de sua situação. Explicar sua reencarnação teria sido recebido com incredulidade, e ele temia que isso pudesse até levar à sua morte, acionando algum resultado catastrófico. Ele sabia que ninguém teria entendido. Seus pensamentos se voltam para a narrativa oficial que se espalhou após seu desaparecimento. A família Heresia havia enviado uma mensagem, desejando anular o noivado. A história pública se tornou que o Duque Alba Heresia estava desaparecido e presumidamente morto, com rumores circulando de que o filho imprestável havia sido assassinado. Ele zomba internamente do absurdo de tudo aquilo. Voltando ao presente, Helena admite que ela também acreditava que ele estava morto. Ela confessa que muitas vezes fantasiou em espancá-lo até perder os sentidos com as próprias mãos por ser um mulherengo tão inútil. Uma gota de suor escorre pela bochecha de Alba. Ao terminar seu pensamento, uma única lágrima escapa e rola por sua bochecha, um forte contraste com suas palavras duras. Sua expressão se desfaz em um profundo alívio. Por entre as lágrimas, ela explica que chorou porque ele, como pessoa, tem valor. Sua voz treme quando ela finalmente diz o nome dele, Alba. Ela olha para ele, com um sorriso gentil e corado nos lábios, e confessa, eu não odiava você daquela época. A confissão sincera dela o deixa completamente atordoado, com um rubor subindo por seu rosto. Este era um lado da história deles que ele nunca conheceu no jogo. Ele começa a se perguntar se o Alba original não era realmente uma pessoa má, afinal. Enquanto ele lida com essa revelação, Helena continua, observando que ele agora é o guardião da santa e salvou uma mulher de um demônio violento. Ela comenta que ele parece ter renascido de verdade. À distância, Yuris observa a troca de palavras deles. Helena então oferece sua ajuda, afirmando que, como ele é péssimo em ser discreto, ela o ajudará para que sua identidade não seja exposta. Atordoado, Alba só consegue perguntar se ela está falando sério. Ele sorri e agradece a Helena por sua oferta. Ela vira a cabeça para o lado, com um leve rubor nas bochechas, e descarta sua gratidão como desnecessária. Seus pensamentos se voltam para o motivo de suas ações. Ela não suportava vê-lo ser ostracizado e deixado de lado após o rompimento de seu noivado. De volta ao presente, em uma sala de aula, Alba lembra Helena de não esquecer sua promessa. Com os braços cruzados, ela retruca que ele deveria fazer o mesmo. A troca de palavras deles é interrompida quando Cheria Margaret se aproxima, chamando por Helena Sam para conseguir sua atenção. Helena se vira, perguntando o que pode fazer pela santa. Cheria insiste que Helena abandone o tratamento formal e a chame simplesmente de Cheria, já que são colegas de classe. Com um sorriso, Helena concorda, pedindo que Cheria, por sua vez, a chame de Helena. As duas se apresentam formalmente, apertando as mãos, enquanto outros alunos murmuram em admiração pela dupla bonita e fofa. Alba observa com uma expressão um pouco exasperada. Ele puxa Helena de lado, questionando por que ela está mantendo o acordo deles em segredo. Ela explica calmamente que estava apenas esperando o momento certo para falar, não escondendo ativamente. Enquanto ele gagueja, Cheria infla as bochechas, irritada, e Helena ri baixinho. Um momento descontraído é quebrado pela chegada de outro aluno. Ele exibe um sorriso ameaçador, e seu olhar intenso atrai imediatamente a atenção dos outros alunos, que agora observam com apreensão. Ele caminha confiantemente em direção ao grupo de Alba. Alba pergunta o que ele quer, fazendo com que o recém-chegado zombe dele, chamando de plebeu do interior por não o reconhecer. Ignorando Alba, ele volta sua atenção para Helena, oferecendo uma saudação zombeteiramente formal. Ele comenta sobre a cooperação de Alba com um certo indivíduo e, em seguida, menciona o passado, lembrando-a de como ela foi descartada. Ele termina com um elogio sarcástico, dizendo que ela continua tão bonita e perversa como sempre. Ela permanece em silêncio enquanto o estudante arrogante continua seu discurso. Ele se gaba de que sua família, os Valgot, é um par adequado para a família do Cal Belcia e adverte para não trazer seus assuntos pessoais para a academia. Ele conclui com uma observação condescendente, afirmando que o valor dela é muito maior do que ela parece acreditar. A casa do Cal de Belcia é um ramo da linhagem real, simbolizada por uma única e bela flor. Ele então volta sua atenção para Alba, rombando que um nobre caído como ele não tem o direito de andar ao lado dela. Cheria Margaret observa com preocupação enquanto Helena afirma calmamente que não andará com ele. Alba, confuso, pergunta o que o estudante tem dito, mas Helena esclarece que ela simplesmente recebeu uma pergunta, visando a prosperidade de suas famílias. Seus olhos se estreitam enquanto um pensamento se cristaliza em sua mente. Ele não entende o valor de uma pessoa como Helena. A razão para sua confusão é simples. Helena é uma pessoa de imenso valor. Os outros estudantes, incluindo Cheria, observam surpresos a cena se desenrolar, enquanto o estudante Valgot reage com incredulidade. Sua incredulidade rapidamente se transforma em fúria. Ele declara que o comportamento de Alba é um insulto imperdoável à família Valgot e exige que ele pegue isto, atirando um lenço em sua direção. Enquanto o lenço flutua pelo ar, Helena observa, com uma expressão tensa. O significado é inconfundível. É um duelo, brada o estudante Valgot, com os braços cruzados em desafio. Alba só consegue olhar em choque, totalmente perplexo sobre por que a situação escalou tão dramaticamente. Uma multidão tensa de estudantes se reuniu enquanto um confronto formal é anunciado, um duelo. Todo o corpo discente observa Alba Heresia e Valgot no centro da comoção, com Helena Belcia e Cheria Margaret por perto. Ele parece perplexo, perguntando o que está acontecendo.
Ao seu lado, Cheria Margaret oferece um lenço, encorajando-o a dar o seu melhor, enquanto Helena observa com uma expressão severa e preocupada. A situação é governada pelas regras estritas da Academia Criana. A primeira e mais importante regra proíbe duelos até a morte. No entanto, o código também reconhece o direito de desafiar outrem para um duelo a fim de proteger a honra e o orgulho. Além disso, esses duelos são permitidos apenas na arena de duelos designada da academia e exigem a presença de uma testemunha oficialmente reconhecida para prosseguir. Essa testemunha aparece na forma de um elegante gato preto de cartola, que se apresenta como o árbitro, Cat Seat. Ele anuncia o duelo oficial entre Karu e Varubi, enquanto os dois oponentes se encaram no centro da arena. Das arquibancadas, Cheria Margaret torce por Alba, mas Elaine o repreende, afirmando que aceitar um duelo é tolice, embora fugir de um seja um pecado pior que a morte. Lá embaixo, Alba percebe sua ignorância sobre as regras enquanto o árbitro explica que é necessária uma declaração da honra que está em jogo. A multidão murmura, questionando se deveriam se render agora. Valgot lembra que, na história do jogo, o sistema de duelos era apenas um evento secundário, sem conexão com as bandeiras de destruição de Alba. Ele sorri, dizendo a Alba para não mencionar a derrota de Helena, e declara que, se vencer, fará daquela mulher santa sua. Essa ameaça solidifica a determinação de Alba. Ele aceita o duelo. Ele então estabelece seus termos claramente. Se for vitorioso, Alba deve ficar longe delas. Alba concorda sem hesitar. Confiante, Valgot afirma que a vitória será sua. Com ambas as partes tendo feito seus juramentos, o Cat Seat declara que o duelo começou oficialmente. Assim que a partida começa, os estudantes na multidão discutem a reputação de Valgot. Helena confirma que ele é um poderoso mago das chamas, talvez o mais forte de todo o ano letivo. Na arena, Valgot inicia sua encantação, jurando interferir na providência do mundo e reduzir a arrogância de Alba a cinzas com suas chamas, enquanto uma fera de fogo se materializa ao seu lado. Ele começou entoando um encantamento para uma magia do atributo fogo. O gato árbitro, observando atentamente, a identificou como uma magia de alto nível, chama infernal. Uma torrente de fogo massiva e rugidora irrompeu da mão de Valgot, avançando em direção a um Alba de olhos arregalados. A magia detonou com uma força tremenda, a onda de choque arremessando destroços em todas as direções. Até mesmo Valgot foi desequilibrado pelo poder avassalador de seu próprio ataque. Observando da plateia, os estudantes gritaram alarmados. Cheria Margaret e Helena Belcia gritaram o nome de Alba em terror, seus rostos marcados pelo medo por sua segurança. Enquanto seus gritos ecoavam, uma nuvem espessa de fumaça e poeira subiu do ponto de impacto, obscurecendo completamente a arena de duelo e o destino de Alba. Valgot ficou ofegante, confiante no sucesso de seu ataque. O gato árbitro, no entanto, notou calmamente que sua intervenção ainda não era necessária. Suas palavras se provaram verdadeiras quando a fumaça se dissipou, revelando Alba de pé, perfeitamente ileso, diretamente atrás de um Valgot atônito. A multidão explodiu em descrença com seu movimento instantâneo, mas Helena observava sua técnica com intensidade focada. Ela reconheceu a técnica, um aparo de alta velocidade usando duas lâminas para desviar um ataque em um instante. Seu movimento foi tão rápido que era quase imperceptível. No entanto, outra estudante, uma garota de cabelo ondulado, corrigiu essa percepção. Não era apenas velocidade, ele não havia gerado o fenômeno, mas sim transformado seu próprio corpo nele. O elemento era relâmpago. Ela continuou sua explicação para os espectadores perplexos, afirmando que, enquanto a magia adiciona um fenômeno ao mundo, Alba havia adicionado o fenômeno a si mesmo, ou melhor, ele havia se tornado um com ele. Os outros estudantes sussurraram em confusão, achando impossível a ideia de lançar magia sem um encantamento. A garota ponderou silenciosamente quantos entre eles poderiam realmente compreender a complexidade e o perigo do que acabaram de testemunhar. Helena, no entanto, entendeu perfeitamente. Ela reconheceu o poder que Alba empunhava, era o poder de seu próprio mestre, uma técnica do domínio do sábio. Com um olhar resoluto, ela declarou para si mesma que não seria derrotada. Ela era Lily, uma discípula do sábio e uma das heroínas do mundo. Ignorando a declaração do juiz, Valgot avança, com o rosto contorcido de fúria. Ele ataca diretamente Alba, que permanece impassível com uma expressão calma, quase entediada, com as mãos nos bolsos. Ele grita que o encantamento de Alba estava cheio de falhas e era apenas um blefe. Imperturbável, Alba retruca que é Valgot quem está blefando, tentando interferir com os próprios princípios do mundo. À distância, Valgot libera uma tremenda onda de força. A rajada de vento e energia varre o pátio, arremessando o pequeno gato juiz pelo ar. Ele concentra seu poder, formando uma esfera turbilhonante de energia pura e destrutiva na palma da mão. Com um grito, ele lança o braço para frente, disparando a energia concentrada como um feixe massivo diretamente em direção a Alba. O feixe colide não com o corpo de Alba, mas com sua única mão estendida. O impacto é imenso, estilhaçando as lajes do chão, mas o ataque é parado abruptamente. A força defletida explode para fora, arremessando Valgot para trás. Valgot cai com força de costas, derrotado. Alba baixa a mão, comentando calmamente que seu oponente exagerou. O gato juiz, já recuperado, anuncia que Valgot está fora do ringue e que o vencedor da partida final está decidido. O vencedor é Al. A multidão explode em aplausos enquanto Alba acena casualmente. Abaixo, uma pequena gata com uniforme de enfermeira cuida do inconsciente Valgot, confirmando que ele apenas desmaiou. Observando das arquibancadas, uma garota de óculos chamada Alice expressa seu espanto, questionando como Al pôde usar uma magia tão incrível sem um encantamento. Ao lado dela, um jovem chamado Yuris concorda, afirmando que vir assistir a final foi a escolha certa.
Eles são identificados como protagonista e uma heroína do jogo Criana Fantasy. Alice se maravilha com o fato de Al ter nocauteado seu oponente com um único golpe, mas Yuri's a corrige. Ele explica que Al nem sequer atacou, ele meramente estendeu a mão para se defender. Enquanto Alice processa isso, Valgot é levado ao longe, completamente envolto em bandagens. Ele viu tudo. Alba simplesmente encurtou a distância e projetou o braço à frente de seu oponente, sem nunca fazer contato físico. E, no entanto, o movimento foi rápido como um relâmpago, gerando uma tremenda onda de choque que arremessou Valgot pelos ares. A força pura atordoou os espectadores. Alice comentou que Alba era perigoso, mas tudo o que ela conseguiu perceber foi um clarão de luz azul acompanhando seu movimento. Os outros estudantes ficaram completamente perplexos, incapazes de compreender o que acabará de acontecer. Mas Yuri's era diferente. Ele reconheceu calmamente para si mesmo que tinha visto tudo. Sua companheira, Alice, virou-se para ele, perguntando se ele conseguiria vencer uma luta contra Alba. Yuri's cruzou os braços, admitindo que, embora pudesse ver os movimentos de Alba, isso não garantia que ele pudesse contra-atacar. Alice o pressionou, perguntando se isso significava que ele perderia. Ele respondeu que, para começo de conversa, não havia necessidade de lutar. Alice pareceu concordar, mas Yuri's então esclareceu sua posição com uma confiança inabalável, declarando que não perderia. Enquanto isso, enquanto Alba deixava o campo de treinamento, Helena e a estudante com coques de cabelo parecidos com orelhas de gato correram até ele, a última acenando com entusiasmo. Ele lhes deu um simples joinha em troca. Helena, ainda maravilhada, o questionou sobre onde ele havia adquirido tanto poder. Ele respondeu casualmente que esteve morando e treinando nas montanhas. Internamente, no entanto, ele refletiu que este era um talento único, que somente ele possuía neste mundo. Sua confiança vinha de uma profunda compreensão de sua própria natureza. Ele sabia que sua forma original era semelhante a um chefe final de um jogo. Ele raciocinou que, se um ser de tão imenso potencial treinasse diligentemente e subisse de nível, ele inevitavelmente se tornaria o personagem mais forte, invencível até mesmo para um protagonista. Ele tinha certeza de seu próprio poder. Helena olhou para ele, com uma expressão de admiração nos olhos. Ela comentou que seu esforço o havia mudado de verdade, fazendo-o parecer uma pessoa completamente diferente, como se tivesse renascido. Com um sorriso, Alba confirmou a suspeita dela, afirmando que ele de fato havia renascido em uma nova versão de si mesmo. Ele caminhava com a estudante com orelhas de gato e Helena ao seu lado, ambas agarradas a seus braços. A estudante com orelhas de gato chamou seu nome alegremente, comentando que Cheria estava agora com ele. Sua expressão endureceu enquanto ele declarava que essa pessoa era a melhor. A estudante com orelhas de gato interveio, afirmando que era natural mandar pelos ares qualquer um que incomodasse Helena. Helena, com um leve sorriso, reconheceu o quão confiável isso soava. Ele então coçou a nuca, admitindo com um sorriso sem graça que talvez tivesse exagerado um pouco. Helena o tranquilizou, dizendo que estava tudo bem e oferecendo seus poderes de cura se necessário. Olhando diretamente para ela, ele fez uma promessa simples e firme, ele a ajudaria. As feições afiadas dela se suavizaram, e um rubor subiu por suas bochechas. Ela desviou o olhar ligeiramente, confirmando o voto dele em voz baixa com uma simples palavra de concordância. Com a promessa feita, os três seguiram em frente juntos. Sem que percebessem, as engrenagens do destino continuavam a girar, pois o fado progredia firmemente. Essa progressão, no entanto, estava acontecendo de maneiras que ele ainda não percebia, envolvendo figuras-chave como a garota de tranças, a garota de óculos e Yuri's, e arrastando outros para os eventos que se desenrolavam. Em um quarto ensolarado, Alberesia é acordado de supetão. Cheria Margaret senta-se em sua cama, anunciando alegremente seu nome e declarando que é de manhã e hora do café. Ainda sonolento, ele a cumprimenta, reclamando que está cansado demais para se levantar. Esta nova vida começou depois que ele foi arrastado para os holofotes por salvá-la. Durante uma refeição bem preparada, ele comenta que Cheria se tornou uma cozinheira habilidosa, um talento que ela atribui ao seu treinamento nas montanhas. Ela então pede que ele faça seu nikujaga para o jantar, já que ele é o responsável pela refeição da noite. Ao terminarem, ela lhe entrega um bentô embrulhado para o almoço, agradecendo-lhe. Ele pega o almoço oferecido, com uma expressão pensativa no rosto enquanto reconhece silenciosamente o que é um bentô. Com seus almoços em mãos, eles caminham em direção à academia. Cheria comenta sobre como as aulas são divertidas, mas ele coça a nuca, admitindo que as acha bem difíceis. O caminho os leva aos grandes portões da Academia Criana, onde multidões de estudantes se dirigem para suas aulas. Entre eles está Helena Belcia, que cumprimenta seus colegas com um agradável bom dia. Dentro da sala de aula, Alba apoia o queixo na mão, refletindo sobre como sua vida na academia tem sido inesperadamente pacífica. Ele se lembra que, desde o duelo no primeiro dia, nada relacionado às catastróficas bandeiras de destruição que ele teme ocorreu. A sala de aula está silenciosa, exceto pelo instrutor perguntando se alguém consegue resolver o problema no quadro. Essa paz, no entanto, teve um preço. Enquanto ele anda pelos corredores, outros estudantes se encolhem de medo. Por ele ter sido tão avassalador no duelo, agora eles estão completamente apavorados e se recusam a se aproximar. Ele continua andando sozinho, com a mão na nuca. Ele considera que, embora seja sorte que esse isolamento o mantenha longe de qualquer problema em potencial, não pode deixar de se sentir um pouco solitário. Enquanto isso, em uma sala de aula, Helena se aproxima de Cheria Margaret, sugerindo que almocem juntas. Ela então olha ao redor e pergunta onde está Alba. Cheria, parecendo um pouco chateada, responde que ele está sendo mal. Alba descansa sob uma árvore, perturbado por eventos recentes.
Ele se lembra de almoçar sozinho, um forte contraste com a refeição alegre que imaginou compartilhar com Cheria Margaret. Ele reflete sobre o comentário anterior dela, pensando que talvez ele tenha mudado. Esta vida solitária, ele conclui, não é o que ele quer. Ele se lembra vividamente da mecânica do jogo. Um evento de almoço era um passo crucial para aumentar a afeição de uma heroína. Compartilhar uma refeição era uma parte necessária do caminho para conquistar o coração delas. Enquanto esse pensamento cruza sua mente, um par de pernas aparece. Uma voz suave pergunta se ela poderia se juntar a ele para o almoço, assustando-o e tirando de seu devaneio. Ele ergue o olhar e vê uma garota com cabelos trançados, segurando um almoço cuidadosamente embrulhado. Com um sorriso educado, ela agradece por sua ajuda em uma ocasião anterior. Ela se apresenta como Mina. A memória de Alba se encaixa, ele a reconhece como uma das estudantes que ele havia ajudado antes. Mina explica que ficou chocada ao descobrir que Al, aquele que havia duelado, era um colega do primeiro ano. Ele admite sua própria surpresa com a reviravolta dos acontecimentos enquanto ela estende o almoço embrulhado em sua direção. Com um leve rubor, ela continua, explicando que queria expressar seus agradecimentos adequadamente e havia preparado uma refeição para ele. Ela timidamente pede que ele aceite. Sua mente dispara, conectando os pontos com uma clareza súbita e chocante. Esta oferenda, esta refeição compartilhada, era um evento de almoço. Ele encara a garota corada, uma única pergunta ecoando em seus pensamentos. Quem é essa personagem? Ele rapidamente repassa a lista das heroínas principais do jogo em sua mente, mas Mina não está em lugar nenhum. Ela deve ser uma personagem secundária, ele percebe. Interpretando mal sua hesitação como rejeição, Mina começa a se desculpar, presumindo que o incomodou. Antes que ela possa terminar, ele estende a mão e pega o almoço oferecido. Se é esse o caso, ele começa com um sorriso caloroso. Obrigado. Ele aceita a lancheira oferecida, dizendo a Mina que comerá com prazer. Ele confirma se ela não se importa que ele coma sua comida, e ela concorda timidamente. Enquanto se sentam juntos debaixo de uma árvore, ele dá uma mordida e declara com entusiasmo como está delicioso, para o deleite de Mina. Ele então sugere que ela pode deixar as formalidades de lado, já que são colegas de classe, mas faz uma pausa, ponderando se ser vista com ele poderia ser uma desvantagem para ela. Ela descarta a preocupação dele com um sorriso brilhante e determinado. Ela afirma que isso é algo que ela decidiu fazer e que não se importa nem um pouco com o que os outros possam pensar. A convicção dela o atinge em cheio. Com um sorriso intenso, ele cerra o punho e promete que, é claro, a ajudará com tudo o que puder. O momento deles é interrompido por uma voz ríspida. Cheria Margaret para diante deles, com uma expressão indecifrável. Ela comenta sobre como Al parece estar se divertindo e, em seguida, acrescenta de forma incisiva que ele está almoçando com outra pessoa em vez dela. Alba a reconhece imediatamente. Ele se levanta de um salto, nervoso, insistindo que ela entendeu tudo errado e que ele não estava flertando. Enquanto diz a Mina que está voltando para a sala de aula, ela rapidamente se curva em desculpa e despedida. Sem dizer mais nada, Cheria Margaret se vira, e ele a segue, deixando Mina para trás, sozinha, com uma expressão de serena preocupação no rosto. Seus olhos ficam sombreados quando a ficha cai. A garota que acabou de sair com Alba era santa. Enquanto caminha ao lado de Cheria Margaret, ele explica a situação. Ele esclarece que Mina é uma colega de classe que ele ajudou na cidade quando ela estava em perigo por causa de um cavalo em disparada. Ela parece aceitar a explicação dele, observando que soube do ocorrido por Helena, a filha de um barão. Em seguida, ela revela que Helena também participará do próximo evento. A notícia o pega de surpresa, ele percebe que a próxima parte importante da história está prestes a começar. Ele se lembrou do anúncio do diretor da academia. O primeiro grande evento do jogo Criana Fantasy era uma excursão de estudo, apresentada como uma chance para os alunos aprofundarem seus laços. Uma celebração da juventude. Sua memória da abertura do jogo era nítida, um tutorial na Floresta Near. O jogador lutaria contra monstros, como slimes que apareciam, e coletaria ervas medicinais como forma de aprender a mecânica básica. Este evento era o ponto crucial. Dependendo das escolhas feitas aqui, o jogador aprofundaria seu vínculo com uma das heroínas, colocando-o em um caminho que poderia muito bem levar à ruína. O peso desse destino o pressionava. Agora, parado na entrada daquela mesma floresta, a excursão de estudo começou. Cheria Margaret comentou nervosamente que lutar contra monstros parecia um pouco assustador. Ele tentou tranquilizá-la, afirmando que ficaria tudo bem, pois apenas monstros fracos deveriam estar ali. O terreno se erguia diante deles, uma série de formações rochosas pálidas e imponentes, cobertas por vegetação esparsa, marcando a paisagem da Floresta Near. Um professor corpulento e barulhento acenou para os alunos, instruindo alegremente a todos que o seguissem. Os outros alunos pareciam tranquilos, confiantes de que não perderiam para nenhum monstro com um professor por perto, mas ele sabia a verdade. No evento que estava prestes a acontecer, o professor seria pego em uma situação em que não poderia ajudar. Era nesse momento que as 4 escolhas do jogo apareceriam. Ele permaneceu sombrio entre Cheria e Helena, o peso de seu conhecimento pesando em seus ombros. A primeira opção se apresentou em sua mente, juntar-se a Cheria para resgatar os outros alunos e cuidar de seus ferimentos. Ele imaginou o coração dela, esperançoso e palpitante. A segunda escolha era lutar contra os monstros ao lado de Helena. Ele quase podia ouvir a declaração confiante dela de que vencer uma batalha real exigia mais do que apenas treinamento. A terceira era ir ajudar sua amiga de infância, Alice, que havia se afastado do grupo. Ele se lembrava do entusiasmo dela, incentivando o protagonista a se aventurar cada vez mais fundo. Ele sabia que uma das escolhas girava em torno de sua amiga de infância, Alice, que parecia perdida em seus próprios pensamentos.
Ela não conseguia se lembrar exatamente da quarta pessoa envolvida nos cenários, achando a situação toda bastante tediosa. Dentro desses 4 futuros potenciais, o protagonista do jogo, Yuris, certamente apareceria. Mas a escolha de qual caminho seguir, Alba percebeu com uma determinação sombria, era apenas dele. Enquanto isso, o estudo de campo estava a todo vapor. Helena Belcia cortava sem esforço os bonecos de treino, enquanto outros alunos, incluindo uma garota animada de cabelo loiro curto, observavam as criaturas singulares da floresta. Os alunos se espalharam, realizando suas tarefas designadas. Alguns desenhavam a flora, enquanto outros examinavam frutas e fungos sob a copa vigilante das árvores. O professor deles, um homem corpulento de agasalho, chamou a atenção de todos. Ele os avisou que estavam se aproximando de um habitat de monstros e os instruiu severamente a manter a calma e não agir de forma imprudente. Enquanto falava, um lampejo de inquietação cruzou seu rosto. Ele sentiu uma presença estranha na floresta, questionando-se se era apenas sua imaginação. Seus medos foram confirmados instantaneamente. Uma horda de monstros, com uma enorme criatura cime à frente, irrompeu da folhagem densa. O rosto do professor se contorceu de horror enquanto ele gritava, identificando o evento aterrorizante, uma debandada. O chão tremeu quando a debandada atravessou a clareira, arremessando alunos e dispersando-os em uma onda de pânico puro. No caos que se seguiu, o professor gritou desesperadamente para que todos recuassem. Helena desembainhou sua espada, ordenando que seus colegas se acalmassem. Perto dali, Alice sentiu que algo estava profundamente errado com a situação. Uma garota de óculos chamava freneticamente por Yuris, que já havia sacado sua própria lâmina, preparado para enfrentar a ameaça. Enquanto o pandemônio se desenrolava ao seu redor, Alba permaneceu firme. Sua expressão endureceu, seus olhos se encheram de uma compreensão sombria. Havia começado um evento de batalha repentino, a grande estouro de monstros, eclode, liberando uma horda de feras ferozes sobre os estudantes. Enquanto o caos se espalha, o professor declara que se tornará um escudo para todos. Perto dali, Alba Heresia rende os dentes, reconhecendo a gravidade da situação. Ele entende que suas ações aqui determinarão sua afinidade com as heroínas. Virando-se para uma Cherie assustada, ele diz para ela correr e ficar atrás dele. Helena Belcia observa com um olhar sério, enquanto outro estudante, a amiga de infância de Alice, pergunta ansiosamente onde está Yuris. Sob seu capuz, a heroína da Gargantilha observa Alba em silêncio. O professor, enquanto isso, avança em direção aos monstros, determinado a evitar a bandeira da destruição que vem ao se aproximar demais das heroínas. O grupo de heroínas, a amiga de Alice, a heroína da Gargantilha, Helena e Cherie, reage ao caos que se desenrola com expressões de choque, determinação e preocupação. A mente de Alba volta para seu eu passado, e Yuris, que cinicamente acreditava que não se daria ao trabalho de agir como o vilão original. Este é o caminho que Alba agora resolve rejeitar. Colocando seus pensamentos em ação, ele grita para que todos abandonem o local e fujam. Ele se vira e lidera a fuga, com os outros estudantes seguindo rapidamente seu comando. Enquanto correm pela floresta, seu caminho é subitamente bloqueado por uma enorme fera parecida com um urso que surge da folhagem com um rugido feroz, atacando os estudantes apavorados. A fera avança, sua bocarra se aproximando de Cherie. O professor aponta horrorizado, gritando o nome dela. Em pânico, Cherie grita por Alba, clamando e perguntando para onde ele foi. Em um clarão brilhante, ele aparece. Gritando "Estou aqui", Alba intercepta o monstro com um chute poderoso infundido de luz, o impacto criando uma onda de choque massiva. Cherie o encara, de olhos arregalados e sem fôlego, pronunciando seu nome. Ele não olha para trás, seu rosto travado em uma careta feroz enquanto encara a fera que acabou de atingir. Ele estava em uma pequena clareira com os outros estudantes, enquanto o professor ferido jazia no chão. Cherie insistiu para que todos saíssem da floresta rapidamente, depois se virou para Alba, agradecendo antes que suas palavras se perdessem em incerteza. Sua hesitação deu lugar à determinação quando ela colocou uma mão brilhante no peito do professor. Ela admitiu seu medo, mas declarou que com seu poder, poderia ajudar a todos. Portanto, ela ficaria para trás. Alba observava, com uma expressão indecifrável. Ela então olhou para ele, implorando para que ele ajudasse todos os outros, afirmando com convicção que acreditava em sua força. Naquele momento, Alba entendeu. Aquilo não era uma bandeira de destruição como ele temia, era algo completamente diferente. Sua percepção trouxe um sorriso confiante ao seu rosto. A ideia de salvar apenas a si mesmo, ele decidiu, era simplesmente sem graça. Enquanto ele fazia sua escolha, a batalha continuava em outro lugar. Helena Belcia enfrentava um monstro gigante, semelhante a um louva-a-Deus, sua espada um borrão. Ao fundo, podia-se ouvir Cherie gritando um aviso para Alba ter cuidado. Com um grito agudo, ela desferiu um poderoso corte vertical, obliterando a criatura. Imediatamente, gritou para os outros estudantes correrem. Enquanto eles fugiam, agradecendo-a, uma besta reptiliana maior saltou das árvores atrás dela. Antes que a nova ameaça pudesse atacar, Alba apareceu de repente ao seu lado, perguntando se ela estava bem. Helena, recompondo-se, respondeu com confiança que é claro que estava e disse a ele para não subestimá-la. Ele reconheceu a força dela, mas a aconselhou a não ser descuidada. Em seguida, informou que estava indo mais fundo na floresta e que confiava a área atual a ela. Ela aceitou com um simples obrigado, pedindo que ele também tomasse cuidado. Com o plano traçado, ele partiu, deixando um rastro de energia enquanto corria pela mata. Ele sabia que o evento terminaria assim que o chefe na parte mais profunda da floresta Nirap fosse derrotado. No entanto, algo sobre os tipos de monstros que apareciam o incomodava. Ele considerou a discrepância.
Esta deveria ser uma batalha para iniciantes, com apenas monstros fracos como o Grande Slime. Em vez disso, a floresta estava cheia de bestas formidáveis de meio de jogo. Ele questionou se o cenário original estava se desviando e se suas próprias ações estavam divergindo do papel pretendido para seu personagem. Ele adentrou a floresta, apenas para encontrar a origem da perturbação, uma monstruosa besta de 3 cabeças, uma quimera. Ele se manteve firme enquanto a cabeça de leão rugia, confirmando sua suspeita. O chefe do evento havia de fato sido trocado. Ele fez uma careta, reconhecendo a criatura. Já havia lutado contra uma quimera antes e sabia que era poderosa demais para um tutorial. Seus pensamentos foram interrompidos por um grito desesperado de socorro. Quando a besta se virou, ele viu a origem do grito. Uma jovem estava montada em suas costas, chamando seu nome com surpresa. Ela piscou alegremente, apresentando-se como Alice e declarando que não era ela quem precisava de ajuda. Esta era Alice, uma das heroínas do jogo e amiga de infância de Yuris. Ela explicou que havia se perdido e acabou sendo capturada, o que achou bastante problemático. Ignorando a atitude casual dela, Alba avançou, desferindo um golpe poderoso e eletricamente carregado diretamente na cabeça de cabra da quimera. O golpe conectou com um clarão brilhante de energia, atingindo o flanco da besta, mas a criatura mal se moveu. Seu ataque fora completamente ineficaz, um fato que o deixou atordoado. Enquanto ele recuava, Alice gritou um aviso do alto da besta. O ponto fraco da quimera havia mudado. Antes que ele pudesse processar suas palavras, a cabeça de leão liberou uma torrente de fogo. Sua mente disparou, lembrando-se da fraqueza conhecida da quimera no jogo. A besta tinha 2 padrões distintos. Um estado a tornava forte contra magia, mais fraca a golpes físicos, enquanto o outro invertia isso, tornando-a forte contra ataques físicos, mais vulnerável à magia. De perto, sua amiga Alice gritou, apontando que ele acabará de usar magia de raio. Sua dedução afiada veio em seguida. Se o feitiço não teve efeito, significava que a quimera estava atualmente em seu estado resistente à magia. A ficha caiu para Alba. Era exatamente por isso que ele havia tido dificuldades contra ela no jogo. Ele se lembrou da estratégia do jogo. Era uma besta demoníaca que não podia ser derrotada sozinho. Os jogadores precisavam cooperar, com guerreiros como Elaine atacando com espadas enquanto magos como Sheria lançavam feitiços, adaptando-se às suas defesas mutáveis. Voltando ao presente, ele saltou pelo ar, desviando por pouco de um contra-ataque furioso da quimera enfurecida. Ele aterrissou suavemente, seu novo plano se formando instantaneamente. Se a magia era inútil, ele se aproximaria, dispensaria seus aprimoramentos mágicos e atacaria com pura força física. Com uma explosão de velocidade, ele cravou o punho diretamente no rosto da cabeça de leão da quimera, o impacto ecoando com um estalo agudo. Seu golpe foi inútil. A cabeça de leão olhou para baixo, completamente impassível, rosnando que um simples soco não seria eficaz. A força da indiferença da criatura arremessou Alba para trás. Enquanto ele caía pelo ar, uma barreira de luz cintilante se materializou ao seu redor, desviando o ataque seguinte da quimera bem a tempo. Aterrissando com força, Alba percebeu a futilidade de sua situação. Ele estava de mãos vazias, não havia trazido armas. Do alto da besta, a heroína capturada, Alice, agora sendo apertada pela cauda de serpente, pediu que ele aguentasse firme. Num instante horripilante, a cauda de serpente chicoteou e laçou sua outra amiga. Enquanto ela gritava de terror, Alba só pôde assistir, gritando o nome dela em desespero. Alice. No momento em que a cauda de serpente da quimera avança contra a garota de óculos, um clarão de aço a intercepta. A serpente enorme é violentamente fatiada em pedaços, seu sangue escuro espirrando enquanto a garota grita de terror e choque. Alba observa, atônito, enquanto o corpo principal da fera solta um grito gutural de dor de sua cabeça de cabra, cambaleando com um ataque inesperado. O salvador é um jovem de cabelos escuros, Yuris. Ele agora se posta protetoramente sobre Alice resgatada, sua espada pingando o sangue do monstro enquanto os restos decepados da cauda de serpente jazem inertes no chão. Ela olha para ele, com lágrimas de alívio brotando em seus olhos, e diz que acreditava que ele viria por ela. Ele responde com calma confiança, garantindo que era claro que viria. Com Alice agora segura atrás dele, Yuris volta toda a sua atenção para a quimera enfurecida, que o encara com suas cabeças de leão e de cabra rugindo de fúria. Ele não hesita por um segundo, lançando-se para frente em uma arrancada poderosa, com a espada apontada diretamente para a fera. Seus olhos se estreitam com fria determinação. Ele não perdoará ninguém que ouse ferir aqueles que lhe são preciosos. O espadachim salta alto no ar, descendo sua lâmina sobre o monstro. À distância, Alba se maravilha com o puro poder do protagonista, mas sua expressão muda para alarme ao perceber que a espada de Yuris desapareceu completamente com o impacto. Alice grita um aviso de que a criatura pode mudar sua fraqueza. Momentos atrás, era vulnerável a ataques físicos, mas agora mudou. Enquanto Yuris se recupera do golpe fracassado, Alba entende instantaneamente, se os ataques físicos agora são inúteis, ela deve estar vulnerável à magia. Ele aproveita a oportunidade, liberando uma torrente massiva de poder mágico que explode em um clarão ofuscante contra o flanco da quimera. Seu feitiço explodiu em um clarão ofuscante de poder gélido, envolvendo a monstruosa quimera. A cabeça de leão da fera rugiu em agonia enquanto a energia mágica a dilacerava. O ataque mágico diminuiu, revelando a forma chamuscada e fumegante da fera. Antes que ela pudesse se recuperar totalmente, Yuris manteve sua posição, com a espada em punho, pronto para enfrentar o monstro ferido. Ele olhou para a enorme e irregular muralha de gelo que havia irrompido do chão, um testamento ao poder do feitiço. Admitiu para si mesmo que aquele era um oponente que ele preferiria ter evitado a todo custo. Desviando sua atenção do gelo, Yuris finalmente reconheceu o conjurador. Você é. Uau, ele afirmou.
Com os braços cruzados, Alba declarou que daria uma mão a Yuris, mas apenas para encerrar rapidamente este evento. Perto dali, Alice observava com satisfação o promissor desenrolar dos fatos. A monstruosa quimera solta um rugido ensurdecedor. Encarando a fera, Yuris pergunta ao seu companheiro qual é a estratégia. O jovem de cabelo branco, Alba, responde casualmente que ele pode simplesmente chamá-lo de Al. Eles se preparam para o que será sua mais difícil batalha em conjunto. Yuris afirma que só há uma coisa a fazer, e Al confirma seu entendimento com um simples aceno. Em perfeita sincronia, eles lançam seu ataque. Yuris avança, com a espada em punho, enquanto Al, agora envolto em energia crepitante, grita que vai mandar a criatura pelos ares. Ele dispara uma poderosa rajada de magia que atinge a cabeça de leão da quimera diretamente. A fera recua com um grito agudo de dor, mas Al estala a língua em frustração, percebendo que sua magia ficou mais forte de novo. Com a criatura momentaneamente atordoada, Yuris salta por cima de suas costas, gritando para Al continuar o ataque. Al confirma imediatamente, pronto para o próximo movimento. A uma distância segura, a companheira deles, Alice, observa a coordenação impecável. Ela analisa a estratégia deles contra a temível quimera. Ela entende que, se a fera se defender da magia de Al, ficará vulnerável à esgrima de Yuris. Por outro lado, defender-se da espada significa ser atingido pela magia. Seus olhos se arregalam de admiração enquanto ela os observa lutar em perfeita harmonia. Esses dois são verdadeiramente a dupla mais forte do primeiro ano. Yuris permanece vitorioso sobre a quimera caída, com sua espada erguida. Ele olha para seu parceiro, um leve sorriso nos lábios. Ele reflete sobre o talento verdadeiramente assustador de Al, uma magia avançada que lhe permite transformar seu próprio corpo em relâmpago. Enquanto Yuris contempla isso, Al permanece agachado, crepitando com uma onda massiva e aparentemente incontrolável de pura energia elétrica. Ele observa Yuris, com um brilho de orgulho competitivo nos olhos. Pensa consigo mesmo que Yuris não conseguiu acompanhar sua velocidade ou sua esgrima. Sua rivalidade interna dá lugar ao momento presente. Alice levanta os braços em comemoração, agradecendo profusamente a Alba por salvá-la. Yuris também inclina a cabeça em gratidão, mas Alba dispensa, dizendo a Yuris que não precisa de seus agradecimentos. Yuris então pergunta como Alba sabia seu nome. Alice interrompe, explicando que reconheceu Alba da arena de duelos. A amiga dela, no entanto, nota que Alba parece muito forte para um calouro e que vale a pena observá-lo, embora Alice comicamente ache que ele parece um delinquente. Alba esclarece a conexão deles, revelando que ele e Yuris não são apenas da mesma vila, mas também foram amigos de infância. Yuris confirma isso, para surpresa de Alice, explicando que eles cresceram juntos. Ele continua, explicando a Alba que Alice é como uma irmã para ele, e por isso a segurança dela era tão importante. Ao ouvir isso, a amiga de Alice cora, envergonhada com o comentário. Ela parece se ver mais como uma figura de irmã mais velha para Yuris, que ela sente que está passando por dificuldades. Com o perigo imediato superado, Alba sugere que todos voltem para seus respectivos grupos. Ele se despede, afirmando que, como estão em equipes diferentes, Fenrir e Unicórnio, ele voltará sozinho. Yuris se oferece para acompanhá-lo a parte do caminho, e a amiga de Alice concorda rapidamente, mas Alba os interrompe bruscamente. Ele declara que odeia ser seguido e não quer mais nada com eles, vendo a associação deles como uma bandeira de destruição. Surpreso com a recusa ríspida, Yuris simplesmente concorda. Apesar da rejeição, Yuris oferece um sorriso brilhante e sincero, prometendo que nunca esquecerá a dívida que tem. Ele se despede por enquanto, deixando Alba momentaneamente atordoado com o calor de sua expressão. Enquanto o grupo se separa, uma dura constatação paira no ar. O destino compartilhado deles não é de amizade, mas de rivais fadados a um dia matarem um ao outro. Ele reflete em voz alta que teria sido melhor se Yuris tivesse uma personalidade mais desagradável. Ele está de pé sobre o cadáver maciço da quimera derrotada, com uma expressão pensativa no rosto enquanto examina a clareira rochosa. Sua atenção então se volta para uma árvore solitária à distância. Ele grita, perguntando se alguém estava observando a batalha deles. Ele explica que se esconder é inútil, pois seus sentidos são como uma antena afiada, permitindo-lhe sentir qualquer presença próxima, mesmo em um estado estrondoso. Ele exige que o observador se revele, seus olhos se estreitando enquanto se pergunta se é um inimigo. Em resposta, uma distorção cintilante perto da árvore se desfaz, revelando uma jovem. Ela fica atônita por sua camuflagem invisível ter sido quebrada tão facilmente, e uma súbita percepção sobre a identidade do garoto a atinge. A garota, identificando-se como uma das heroínas principais, se apresenta. Olá, Al. Eu sou a Lily. Alba fica surpreso, questionando como ela sabe seu nome se ele nunca a conheceu. Perto dali, Yuris explode de raiva, gritando que não é hora para outro duelo e chamando Alba de tolo. Ignorando a explosão de raiva, Alba pergunta a Lily por que ela estava se escondendo. Ela explica que o estava observando desde o momento em que ele chegou a este local. Quando ele pergunta se ela se refere à quimera, ela balança a cabeça e aponta para além dele. Não, ela esclarece, aquilo. Seu gesto indica o monstro caído. Ela havia apontado para a quimera e, ao fazê-lo, a enorme carcaça da criatura começou a se dissolver em brasas escuras e cintilantes. Alba só conseguia olhar incrédulo, de boca aberta. Em instantes, a criatura inteira desapareceu, sem deixar vestígios no solo árido. A quimera havia sumido por completo. Ele se virou para Lily, exigindo uma explicação. Ela afirmou calmamente que o que eles testemunharam foi uma falsificação, uma construção mágica que havia sido deslocada de outra dimensão. Por ser uma falsificação, ela simplesmente desapareceu.
Isso, explicou ela, era um conceito dentro da teoria da magia conhecido como falsificação de fenômeno interdimensional. Ela elaborou sobre os princípios fundamentais. Em um mundo governado por leis naturais, criar fogo requer ferramentas e atrito. Simplesmente invocar uma chama à existência com magia é violar essas regras inerentes. Ele a questionou mais, perguntando por que a magia necessita da harmonização do próprio poder com o de outro mundo. Lily esclareceu que essa harmonização é precisamente a força necessária para usar magia, o poder de interferir nas regras do outro mundo. A implicação disso deixou atordoado. Ela ilustrou o processo. Um usuário de magia no mundo de Criana usa seu poder, que está em harmonia com a natureza, para alcançar outro mundo e forjar um fenômeno, como o fogo, trazendo-o para sua própria realidade. Aplicando essa teoria à batalha recente, ficou claro, alguém usou essa magia poderosa para forjar a quimera de outro mundo e trazê-la para cá. Os olhos de Alba se arregalaram enquanto ele juntava as peças. Se isso fosse verdade, então o usuário de uma magia tão especial, um poder que pessoas comuns não poderiam empunhar, devia estar mirando neles o tempo todo. O olhar firme de Lily confirmou sua dedução. Enquanto isso, empoleiradas em um penhasco alto e desolado, duas figuras observavam as consequências. A mulher de cabelos escuros expressou sua surpresa, notando que alguém entre os estudantes da academia conseguiu derrotar a quimera. Ela deu um sorriso irônico, comentando que a academia Criana era impressionante. Sua companheira encapuzada respondeu em voz baixa, afirmando que era de se esperar. A Academia Criana, afinal, é uma das 3 grandes potências, ao lado da família real e da igreja. A feiticeira suspirou, admitindo que seu poder mágico estava esgotado. Isso significava, ela acrescentou, que sua companheira, Yoru, não poderia usar sua própria magia. A figura envolta em sombras simplesmente respondeu que não havia o que fazer. Ela decidiu se retirar por enquanto, informando Alba e Lily que haveria outra chance. Com um último olhar, ela confirmou sua decisão para si mesma. Seu companheiro, Yoru, a questionou, tratando-a por mestra. Ela confirmou sua retirada, explicando que seu poder era inadequado para combate individual e mais eficaz contra grupos. Yoru sugeriu que ela poderia resolver a situação sozinha, mas ela simplesmente esmagou um pedaço de rocha na mão, descartando a ideia. O ato de criar uma besta mágica despertou um pensamento na mente de Yuris. Ele se perguntou se esse evento estava de alguma forma conectado à sua própria bandeira de destruição. Sua determinação se fortaleceu enquanto ele olhava para uma paisagem rochosa e desolada. Ele jurou que não teria misericórdia de seus inimigos. De volta à clareira, Alba disse a Lily que, com a quimera derrotada, a floresta estava segura e eles deveriam retornar com os outros. Ele então se virou para ela, perguntando quem a havia ensinado uma magia tão poderosa. Lily simplesmente respondeu que era autodidata, uma resposta que deixou Alba intrigado, pois a expressão dela não revelava nada. Ela então declarou com um pequeno sorriso que havia se interessado por ele. Suas palavras atingiram Alba com a força de um golpe físico. Ele de repente percebeu que aquele evento era um momento crítico que aprofundaria seu vínculo com Lily, uma figura-chave no mundo que ele agora habitava. Enquanto ela começava a se afastar, ele só conseguiu chamar o nome dela em choque. Ele repassou os eventos recentes em sua mente. Havia trabalhado ao lado de Sheria nos esforços de resgate depois que a besta desapareceu. Havia lutado lado a lado com Helena contra o monstro forjado. Lembrou-se de como Alice fora salva de uma besta pela magia de alguém. E agora, ele havia testemunhado o poder de Lily em primeira mão, fazendo com que ela se interessasse por ele. A ficha caiu com uma força avassaladora. Ele se perguntou, horrorizado, se tinha acabado de conseguir ativar uma bandeira de destruição com cada uma das heroínas. Mas seu pânico diminuiu quando viu seus colegas de classe, Helena, Sheria, Alice e os outros, correndo em sua direção, sãos e salvos. Uma sensação de alívio o invadiu. Ele pensou consigo mesmo que, contanto que todos estivessem seguros, tudo estava bem. Em um escritório bem decorado, um pequeno gato bípede em um terno formal e cartola entrega um relatório. Ele confirma que as imitações de bestas demoníacas foram neutralizadas, e o mais importante, que não houve vítimas entre os estudantes. O destinatário desta notícia, o diretor da academia, fica de costas para a sala, olhando por uma grande janela para os terrenos da escola. O gato, Tamakuro, conclui seu relatório enquanto o diretor se pergunta em silêncio sobre o verdadeiro objetivo do inimigo. Seriam os alunos do primeiro ano o alvo, ou havia um motivo totalmente diferente? Seus pensamentos se voltam para um encontro recente e perturbador. Ele se lembra de confrontar uma mulher misteriosa com um cabelo marcante de 2 cores, ladeada por figuras sombrias. Ele havia exigido saber quem era essa inimiga desconhecida e de onde ela tinha vindo. A mulher não ofereceu respostas, apenas um sorriso confiante e ameaçador. Seu olhar penetrante, uma mistura de diversão e desprezo, serviu como um desafio silencioso à sua autoridade. Diante dessa nova ameaça, a expressão de Alba Heresia se enrijece com determinação. Cercado pelos rostos de seus colegas de classe, Helena, Lily, a amiga de Alice, a garota com coques de orelha de gato e Yuris, um voto silencioso é feito. Ele não permitirá que ninguém subestime sua academia. Em uma região montanhosa e acidentada, o Duque Roy Heresia recebe um relatório confirmando o aparecimento de uma imitação de demônio. Ele dá uma ordem rápida ao seu assessor, ordenando que todos os cavaleiros disponíveis consintam em uma busca completa por toda a floresta. Enquanto seus soldados reconhecem a ordem, a expressão do Duque se endurece. Ele se pergunta silenciosamente se o alvo é um estudante do primeiro ano. Enquanto isso, os estudantes chegam a uma pousada de aparência tradicional.
Uma estalajadeira idosos cumprimenta calorosamente, observando que devem estar cansados da viagem de campo e os direcionando para seus alojamentos. Abaixo, o extenso edifício é apresentado como um local de recuperação, uma fonte termal com magia de cura destinada a aliviar ferimentos e doenças. Enquanto caminham em direção à entrada, Alba comenta com uma colega de classe que a academia foi bastante generosa em cancelar as aulas por causa do incidente. Ele então pergunta a Cheria se o demônio do treinamento prático foi assustador, mas ela esclarece que foi meramente criado pela magia que a academia havia preparado. Helena Belcia ouve a conversa e comenta que é melhor deixar todos acreditarem que foi uma armação, pois esse foi o julgamento da academia. Enquanto outros estudantes conversam animadamente sobre as fontes termais, Alba parece aceitar o raciocínio dela. Perto dali, Yuriz observa o grupo com Lily e outra garota, notando que algo parece ter acontecido com Cheria. Sua companheira sugere que terão que adivinhar o que os outros estudantes estão pensando. Do outro lado do pátio, a voz de Cheria se aproxima, oferecendo um pedido de desculpas silencioso e explicando que não pode dar mais detalhes. Mais tarde, dentro do quarto, Alba está esparramado de bruços no chão de tatame. Seu colega de pele escura pergunta o que ele está fazendo, ao que Alba responde que está saboreando a sensação do tatame. Seu amigo ri, concordando. Seu amigo, notando que está com fome, lembra-o de que o jantar é depois do banho e que eles devem se apressar. Ele então, rindo, sugere que eles deem uma espiada no banho das mulheres. A ideia ultrajante faz o olho de Alba se arregalar em choque. Essa sugestão desencadeia uma nítida lembrança do jogo Criana Fantasy. Em um console portátil, um menu para um evento oculto aparece, espiando o banho das mulheres, com as opções espiar ou não espiar. O texto do jogo explica as consequências dessa escolha. Embora seja possível ver as figuras das heroínas, fazer isso faz com que o nível de afeição delas caia drasticamente, tornando impossível qualquer romance futuro com elas. O texto esclarece ainda que este é um elemento oculto que deve ser evitado para completar o jogo corretamente. Se a afeição das heroínas não for aumentada, o jogador corre o risco de acionar uma bandeira de ruína, levando ao seu abandono. Enquanto isso, completamente inconscientes da perigosa escolha de jogo que está sendo contemplada, as jovens relaxam na fonte termal ao ar livre sob a lua crescente. Elas conversam casualmente, elogiando a aparência fofa de Lena e provocando umas às outras enquanto Cheria e as outras aproveitam a água calmante. Ela sentou-se na água fumegante, ouvindo enquanto Cheria trazia à tona um tópico delicado. Cheria perguntou se era verdade que Lena havia sido noiva de Alba. E Lena confirmou que sim, no passado. Isso levou Cheria a perguntar sobre o relacionamento atual delas e seus sentimentos por Alba agora. Enquanto isso, no banho masculino, um grande barulho de água ecoou quando Alba se levantou de um salto. Seu rosto era uma máscara de determinação sombria. Ele resolveu que não iria espiar, que tinha que evitar acionar uma bandeira de ruína a todo custo. Sua ação abrupta assustou Yuriz, que estava relaxando por perto. Yuriz o chamou, perguntando por que ele estava simplesmente parado ali, parecendo atordoado. Ele se virou, com os dentes cerrados de irritação. Yuriz questionou sua expressão hostil, mas Alba só conseguia pensar consigo mesmo que, embora o momento fosse oportuno, ele absolutamente não poderia fazer algo tão errado. Enquanto Alba lutava com seu dilema, a conversa no banho feminino continuava. Helena perguntou diretamente a Cheria como ela se sentia morando com Alba, insistindo para saber se ela gostava dele. Atrapalhada, Cheria gaguejou uma negação. Ela rapidamente esclareceu seus sentimentos, com o rosto corando. Explicou que se sentia da mesma forma, que era grata a Alba por tê-la salvado e que o respeitava como uma pessoa incrível. Helena ouvia com um sorriso de quem entendia. O momento de tranquilidade delas foi interrompido por um grito alegre. Uma garota com o cabelo em dois coques acenou energicamente, anunciando que ela também havia sido salva por Alba. Tanto Cheria quanto Helena se viraram surpresas, perguntando-se quem era a recém-chegada. Ela se apresentou alegremente como Alice, do grupo Feral. Em seguida, apontou para Helena, do grupo dos Cavaleiros Sagrados, e para Cheria Margarete, convidando-as a chamá-la pelo primeiro nome. Feitas as apresentações, a conversa voltou para a batalha. Alice mencionou como Alba as havia salvado da Quimera, e Cheria concordou prontamente, comentando sobre a força dele. Helena acrescentou um detalhe crucial: depois que a Quimera foi derrotada, todos os outros demônios desapareceram. Essa observação levou Helena a uma teoria arrepiante. Ela expressou sua suspeita de que algum demônio havia usado uma réplica da academia para avisar especificamente os alunos. Enquanto Cheria ponderava quem faria tal coisa, Alice notou que ela olhava fixamente para Yuriz e perguntou, de forma incisiva, se ela era santa. Na água fumegante das fontes termais, Alice agarra uma Cheria assustada por trás, declarando que não consegue mais se segurar. Cheria solta um grito de surpresa. Ela se desculpa, explicando sua felicidade por poder tocar na santa. Enquanto Cheria gagueja de vergonha, Helena comenta sobre o comportamento estranho de Alice, embora admita também ter tocado no peito de Cheria, provocando um protesto alto da garota envergonhada. Do outro lado da divisória de bambu, Alba se assusta com um grito repentino, imaginando o que acabou de acontecer. Com sua presença agora notada, Alice grita o nome dele com entusiasmo, acusando de ser um pervertido. Helena se junta, exigindo saber se ele está espiando, enquanto Cheria se encolhe de vergonha. Percebendo o mal-entendido, Alba entra em pânico, chamando a si mesmo de idiota. Antes que ele possa se explicar, uma Helena enfurecida arremessa um balde de madeira por cima da cerca, atingindo-o em cheio no rosto enquanto grita com o pervertido. O golpe o lança para trás na água, onde ele é comicamente eletrocutado.
Yuris observa a cena se desenrolar, comentando que ser atingido por um raio em uma fonte termal é certamente incomum. Mais tarde naquela noite, Alba se recosta com uma expressão satisfeita, considerando o evento de espionagem um sucesso. Afinal, agora vestidos com yucatas, o grupo se reúne em um corredor. Helena se desculpa por gritar tão alto, mas Alba descarta como uma mulher problemática. Alice então se aproxima dele diretamente, perguntando o que ele pensa que está fazendo. Ela se aproxima, acusando de espiar seu peito. Enquanto Helena o chama de nojento, Yuris interrompe a confusão. Ele afirma que, para pessoas como ele, a santa é especial, e pergunta a Alba o que ele quer dizer com isso. Ele explica que a vila onde foram criados protege a deusa do destino, uma terra imersa no legado do herói. Sua companheira acrescenta que, por terem recebido os ensinamentos da deusa desde pequenos, a santa é uma figura incrivelmente importante para eles. Ele se apresenta ao grupo como Yuris, amigo de infância de Alice, e pede para que todos se deem bem. Sherry e Helena fazem o mesmo, se apresentando em seguida. Um pouco afastado, Alba os observa, e um pensamento se solidifica em sua mente. Yuris é o verdadeiro protagonista desta história. As apresentações amigáveis rapidamente se transformam em uma provocação descontraída enquanto as garotas se reúnem ao redor de Yuris. A amiga de infância de Alice diz a ele para parar de ser tão formal com os colegas, enquanto o estudante com orelhas de gato sugere, brincando, que ele só age assim com Helena. Sherry concorda, e Yuris parece sem graça. À distância, Alba observa a cena se desenrolar com uma expressão amarga. Sua irritação crescendo, ele vira as costas para o grupo, anunciando que é hora do jantar e que vai na frente. Os outros, com a atenção finalmente voltada para ele, gritam para que espere, mas ele os ignora. Sua expressão ainda é de aborrecimento. Enquanto se afasta, ele rende os dentes de frustração. Sente-se patético, admitindo para si mesmo que estava com um pouco de ciúmes de Yuris. O pensamento cruza sua mente de que ele não é o protagonista, ele é o vilão. Algum tempo depois, o grupo está sentado para a refeição, com uma farta e deliciosa variedade de pratos à sua frente. Enquanto comem, Alba quebra o silêncio confortável, perguntando se alguém viu Mina. Ele se lembra de tê-la encontrado durante o intervalo e observa que, como aluna do primeiro ano, ela deveria estar participando deste evento. Ao ouvir o nome de Mina, a expressão de Helena torna-se séria. Ela olha para Alba e explica que ouviu algo de seu pai naquela manhã, algo que ainda não pode confirmar. Quando Alba pergunta o que ela sabe, ela revela a terrível notícia sobre os chefes da família Rupica, os pais de Mina. Eles foram assassinados. A notícia devastadora paira no ar enquanto a cena muda para a própria Mina, sozinha em um quarto. Ela está ajoelhada no chão, seu corpo abalado por soluços silenciosos e trêmulos. Ao lado dela, na mesa de cabeceira, há uma fotografia moldurada de um tempo mais feliz, mostrando uma jovem Mina sorridente com seus pais. Seus pensamentos de luto ecoam no silêncio, questionando por que algo assim teve que acontecer. Seu desespero se aprofunda, e ela desaba na cama, com lágrimas escorrendo pelo rosto enquanto implora desesperadamente por ajuda. Do lado de fora da janela, uma lua crescente brilha no céu noturno escuro. Enquanto o grupo processa a notícia sombria, Helena confirma seus temores. O assassino ainda não foi capturado. Seus pensamentos se voltam imediatamente para Mina. Ele se lembra do papel dela no mundo que um dia conheceu como um jogo. Ela era uma personagem secundária, alguém que não deveria estar envolvida na trama principal. Uma pergunta assustadora se forma em sua mente. A morte dos pais dela poderia de alguma forma influenciar seu próprio destino predeterminado de destruição? Enquanto ele luta com esse pensamento, a voz suave de Sherry corta o silêncio. Ela fala com empatia, afirmando que a morte é um fardo pesado demais para qualquer um carregar sozinho. Suas palavras o atingem. Ele concorda, lembrando-se de uma conversa passada em que ela falou sobre testemunhar muitas mortes e a necessidade constante de proteger a santa de sua própria natureza autossacrificante. Ele percebe que a gentileza dela agora vem daquela determinação profunda. Essa lembrança solidifica sua decisão. Ele se recorda de ter prometido ajudar com todas as suas forças, não apenas por Sherry, mas como um dos amigos de Mina. Com uma determinação renovada endurecendo sua expressão, ele faz um voto: eu serei a força dela. Alberesia relaxa com um sorriso feliz, sonhando acordado com sua vida atual e pacífica. Seu devaneio agradável é quebrado por um golpe forte na cabeça de sua professora, que o repreende por não prestar atenção na aula. Já se passou um mês desde o treinamento fora do campus. Agora em junho, sua vida escolar tranquila continua. Esta vida na academia de fantasia criana segue um ritmo familiar. O ano letivo tem 12 meses, espelhando o estilo de 4 estações do Japão de seu mundo anterior, passando por primavera, verão, outono e inverno. Após a formatura, uma variedade de caminhos aguarda os alunos. Eles podem se tornar aventureiros na guilda, financistas na cidade, grandes sábios em busca de magia lendária ou heróis que desvendam mistérios antigos. Nos corredores da academia, as figuras centrais da história deste mundo, Yuris, Helena e Sherry, caminham juntos, cumprimentados calorosamente por Alice. À distância, Alba os observa, com a mente fixa no objetivo de garantir que os afetos das heroínas sejam devidamente direcionados. Ele os observa partir, de braços cruzados, reafirmando seu próprio propósito. Como Alberesia, ele não tem intenção de buscar nenhuma delas para si. Seus pensamentos se voltam para o papel que ele deveria desempenhar. Ele se lembra do destino de seu personagem original, o vilão, fadado a aparecer em todos os eventos importantes como o adversário do protagonista. Não importava o evento, a conclusão estava sempre pré-determinada. A história do vilão terminaria inevitavelmente após um confronto final e ameaçador. Perdido nessas lembranças sombrias, uma voz de repente chama seu nome por trás.
Alba se assusta, surpreso ao ver Yuris parado bem ali. Ele se vira enquanto Yuris o confronta, perguntando o que ele está fazendo em um lugar como este. Enquanto o protagonista o questiona, o monólogo interno de Alba termina seu pensamento sombrio. O vilão está destinado à destruição pelas mãos do protagonista. Ele permanece tenso enquanto Cherie elogia Yuris com entusiasmo, declarando o melhor no teste prático do grupo Fenrir. Yuris, sorrindo ao lado dela, modestamente descarta o feito como um acaso. As outras garotas reagem à notícia. Uma delas pisca, gabando-se de seu bom olho para talentos, enquanto Cherie lamenta que suas próprias habilidades com a espada foram completamente ineficazes. Elaina Belcia, no entanto, simplesmente pede por uma luta. Em meio à conversa delas, Alba permanece em silêncio, com uma expressão indecifrável. Ele se vira abruptamente, acenando com a mão por cima do ombro. Ele declara que não foi de ajuda alguma e se despede antes de ir embora. Enquanto ele se afasta, o grupo discute sua saída repentina. Cherie se preocupa que possam ter ferido seus sentimentos, enquanto as outras a provocam por dar tanta atenção a Yuris. Uma delas então comenta que Yuris sempre come sozinho. O olhar dela segue Alba pelo corredor. Ele parece sentir o olhar dela, e um lampejo do que parece ser ciúme passa por sua mente. Enquanto isso, as outras notam a expressão pensativa de Elaina. Quando perguntado o que há de errado, ela murmura que, se sua suspeita estiver correta, a situação é delicada. Ela olha para Cherie, com uma expressão de preocupação no rosto, enquanto um pensamento começa a se formar. Talvez o comportamento de Alba esteja ligado a Cherie. Ignorando a especulação delas, Alba encontra um lugar isolado para descansar na grama. Ele reafirma seu plano de evitar os personagens principais a todo custo, pretendendo viver uma vida solitária como fez nas montanhas. Sua reflexão silenciosa é subitamente interrompida. Ele ergue o olhar e vê Mina parada diante dele, chamando seu nome. Ele é abordado por Mina, uma colega de classe que ele reconhece como uma simples personagem secundária neste mundo. Ela o cumprimenta calorosamente, perguntando se ele gostaria de almoçar com ela, e ele concorda calmamente. Os dois compartilham uma refeição descontraída debaixo das árvores, rindo juntos com facilidade. Ele acha a interação confortável, percebendo que, por ela não ser uma das heroínas principais, ele pode conversar com ela sem complicações ou segundas intenções. A conversa deles toma um rumo mais sério quando Mina menciona que ouviu sobre os pais dele. Ela diz com sinceridade que quer ser uma fonte de força para ele. Pego de surpresa, ele confirma silenciosamente as palavras dela. Mina expressa sua gratidão, feliz por tê-lo procurado. Em resposta, uma expressão de determinação cruza o rosto dele enquanto ele declara que a ajudará, assim como ela o ajudou naquela época. Os olhos dela se enchem de lágrimas de alívio e alegria. Com um sorriso brilhante e sincero, ela diz a ele que simplesmente conversar com ele é o suficiente para lhe dar coragem. O momento deles é interrompido por uma voz familiar. Cherie, acompanhada por Alice, os avista à distância e chama por Alba, enquanto Alice cumprimenta Mina. Alice se aproxima com um sorriso alegre, declarando que o momento é perfeito. Ela estende um convite para Mina ir à casa dela depois da aula, deixando tanto Mina quanto Alba perplexos. Com os braços abertos e uma expressão radiante, ela anuncia entusiasticamente seu plano, que todos eles façam uma festa juntos. A sugestão paira no ar, com a grande fachada de uma casa próxima ao fundo. Tanto Alba quanto Mina ficam completamente perplexos com a proposta repentina. Ele é subitamente bombardeado por um coro de comemoração. Yuris, Cherie, Alice, Elaina e várias outras garotas celebram em uníssono, estourando lança-confetes que enchem o ar enquanto gritam, Feliz aniversário, Al. A festa inesperada o deixa atordoado e gaguejando, com uma gota de suor escorrendo por sua têmpora. Ele reconhece a situação instantaneamente pelo que ela é, um evento de aniversário. Sua mente volta ao jogo que ele jogava, lembrando-se da tela no início que pedia a data de nascimento do jogador, o que ativaria um evento especial naquele dia. Ele se lembra de como as heroínas do jogo, se a afeição delas fosse alta o suficiente, todas desejariam um feliz aniversário ao protagonista. Para ele, no entanto, uma pessoa subitamente reencarnada, ele viveu sua nova vida completamente inconsciente de seu próprio aniversário, uma figura solitária no fundo. Voltando ao presente, ele se encontra em uma sala decorada com o elenco principal. Cherie confirma sua suspeita, afirmando que hoje, 6 de junho, é seu aniversário. Yuris o repreende por ser tão reservado, enquanto Alba apenas encara, incrédulo, perguntando-se como eles descobriram. Yuris pede desculpas pela celebração improvisada e por não ter um presente, mas insiste que apenas comemorar juntos é o suficiente. Elaina sorri, admitindo que sabia, mas ficou quieta, o que leva Alice a chamá-la de tsundere. Cherie, parecendo envergonhada, diz que é ela quem se sente mal. Enquanto Alba tenta falar, ele percebe que Mina se juntou a eles. Mina se apresenta formalmente ao grupo e agradece por permitirem que ela participe. Alice a recebe com entusiasmo, declarando que quanto mais gente, mais divertido será. Yuris concorda. Elaine expressa seu alívio ao ver Mina com boa aparência, acrescentando que sua família, os Rupicas, é confiável. Por fim, Cherie também cumprimenta a Mina formalmente. Cercado pelos personagens principais, Alba sente uma profunda sensação de deslocamento. Ele pensa que, como um personagem secundário, não deveria se envolver com essas pessoas poderosas que moldam a história do mundo. Seus pensamentos são interrompidos quando Cherie apresenta um bolo de aniversário, anunciando que está pronto para ele. Ela segura o pequeno bolo em sua direção, com a única vela brilhando intensamente. Ela o instrui a fazer um pedido e apagar a chama. Ele se maravilha com um momento simples e pacífico, imaginando se alguma deusa do destino está ocasionalmente cuidando dele. Ele concorda em silêncio. Seu único desejo é continuar vivendo em paz.
O pensamento mal se forma em sua mente antes que Sheria tropece de repente, caindo para frente e enfiando o bolo inteiro diretamente em seu rosto, estilhaçando a cena tranquila. Ele se vê coberto de bolo, mas o choque inicial dá lugar à diversão enquanto seus amigos caem na gargalhada ao seu redor. Sheria, a culpada acidental, sorri com alegria inocente. Lambendo um pouco da cobertura de sua bochecha, Alba decide que este simples momento é tudo o que ele precisa para se sentir verdadeiramente vivo. Com o fim da celebração, Yuris anuncia que ele e os outros estão voltando para os dormitórios da escola. Helena concorda em ir com eles, enquanto a amiga de Alice acena um adeus animado para Alba, Sheria e Mina. Eles acenam de volta para seus amigos que partem. Alba então se vira para Mina, oferecendo-se para acompanhá-la até em casa, já que está indo na mesma direção. Ele nota internamente que deve ter cuidado, pois tem alguns assuntos relacionados aos pais dela. Ela ouve Sheria elogiar Alba por ser gentil com todos, mas Mina fica sem graça, insistindo que não é especial para ele. Sua reação envergonhada sugere que ela pensa o contrário. Depois de caminharem por um tempo, Alba se vira para Sheria, dizendo que é hora de ir. Ela o encara, momentaneamente confusa com sua declaração. Ele esclarece que não pode deixá-la ir para casa sozinha, lembrando-a de que é seu guarda-costas. Em resposta, Sheria exibe um sorriso largo e um tanto inquietante, o que leva Alba a perguntar sobre sua expressão estranha. Ela descarta a preocupação dele. Nesse momento, Alice se junta a eles. Ouvindo a conversa, ela diz a Alba que, se ele estiver preocupado, Sheria é sempre bem-vinda para ficar em sua casa. Ela estende o mesmo convite a Mina. Mina acrescenta seu próprio apoio, dizendo a Sheria para avisá-la se algum dia tiver problemas, prometendo ajudar como puder. As ofertas gentis parecem ter um efeito adverso, pois a expressão de Sheria subitamente se fecha. Alba percebe sua angústia, chamando seu nome em voz baixa. Sua fachada alegre desmorona, seu olhar cai para o chão enquanto ela é dominada por uma tristeza silenciosa. Eles chegam diante dos portões imponentes de uma grande mansão, onde um guarda de armadura está de vigia. Sheria confirma em voz baixa que está em sua casa, agradecendo a ambos pela gentileza antes de Alba se despedir por enquanto. Após se despedirem de seus amigos, Alba começa a levar Sheria e Mina para casa sob a luz de uma lua crescente. Enquanto caminham, Mina pergunta se ele lhe ensinará algumas coisas, agora que são amigos. Ele concorda, mas sua atenção é subitamente atraída para o caminho à frente. A rua está escura de uma forma incomum, e ele sente uma presença estranha e perturbadora. Decidindo não arriscar, ele declara, certo, ilumine-se. Em resposta ao seu comando, um flash de luz brilhante explode de seu corpo, banhando a rua escura em um brilho intenso. Ele instintivamente salta para trás, puxando Mina consigo para protegê-la, e ruge para o espaço vazio. Quem está aí? Mas a luz não revela nada. A rua está vazia. Seus olhos se estreitam enquanto ele se pergunta se a presença simplesmente desapareceu. Ele tinha certeza de que alguém os estava observando, mas Mina confirma que não consegue ver ninguém. Enquanto isso, de um ponto de observação oculto, uma figura encapuzada se desintegra em partículas de sombra. A pessoa fica surpresa, percebendo que sua técnica de cor invisível foi detectada. Isso apenas confirma a habilidade de seu alvo, exatamente como esperaria de alguém que concluiu a academia criana ao lado de Yoru. Um sorriso sinistro se espalha pelo rosto da figura, com a língua para fora revelando um estranho símbolo tatuado. Ela reflete que, com pouco mais de tempo, a magia de sua mestra para gerar bestas demoníacas estará completa. Com uma risada maligna, antecipa a chegada da matança divina. Seus pensamentos se voltam para os estudantes despreocupados da academia, Yuris, Helena e seus amigos, antes de se concentrarem novamente em Alba e nas garotas. Um último pensamento zombeteiro ecoa, aproveitem sua juventude enquanto podem. A ameaça paira no ar, deixando Sheria com uma expressão de profunda preocupação. Na academia criana, um evento importante está prestes a começar. Alba Heresia observa com um olhar determinado, enquanto Alice assiste com uma empolgação desenfreada. Em um grande palco, Sheria Margaret, a representante do primeiro ano da classe clériga, levanta a mão e faz uma promessa solene para que todos os alunos compitam com honra e integridade. O grande festival de esportes começou oficialmente. Com o início do festival, a mente de Alba volta para o jogo que ele jogou uma vez. Ele se lembra da escolha crucial de qual time se juntar para a competição. As opções eram Fênix, que aprimora muito a magia, Fenrir, para artes marciais e força física, ou Unicórnio, que oferece um equilíbrio de ambos. Uma vitória promete um aumento na afeição das heroínas. Ele finalmente escolheu o time Unicórnio e agora está com seus colegas de classe, vestidos com seus uniformes de atletismo. Ele decide almejar a vitória, mas com cautela, para não acionar nenhuma bandeira de destruição desastrosa. Perto dali, suas colegas de time, Sheria e Helena Belcia, também estão prontas, com Sheria confirmando que está preparada para competir. Seu espírito competitivo é igualado pelo de Helena, que cerra o punho e jura que alcançarão a vitória absoluta. Sheria, radiante de empolgação por seu primeiro festival de esportes, concorda de todo o coração, declarando que vencerá pela honra do nome Belcia. Observando-as, Alba nota o ânimo elevado delas, enquanto outros alunos da multidão gritam para que ele também se anime. As declarações competitivas não se limitam ao time Unicórnio. Yuris e Alice, representando o time Fenrir, posicionam-se com confiança. Alice faz uma pose ousada, proclamando que a vitória pertence a eles e incentivando todos a não perderem. Uma determinação mais silenciosa é encontrada no time Fênix, onde Mina está com seus colegas de equipe. Ela oferece um sorriso gentil e educadamente deseja a todos o melhor na competição. Sua postura gentil atrai o incentivo dos outros times.
Alice grita para Mina dar o seu melhor, e Lane acrescenta que, como todos são rivais por hoje, devem competir de forma justa. Mina concorda silenciosamente. Ela reafirma internamente seu desejo de simplesmente criar boas memórias do dia, um sentimento que seus colegas de time parecem compartilhar. À distância, Yuriz e Alba observam o time Fênix, com Yuriz observando que, como todos são usuários de magia poderosos, não devem ser subestimados. Outra integrante do time Fênix, Lily, observa as interações com uma curiosidade distante. Um leve sorriso brinca em seus lábios enquanto ela se pergunta que tipo de magia os outros possuem, achando a perspectiva profundamente interessante. Ela então se vira e se afasta, soltando uma risada estranha. Sua partida peculiar deixa Yuriz e Alba observando a Yuriz a chama de garota estranha, e Alba concorda, pensando ironicamente que ela tem futuro como protagonista. Enquanto ela sai, o árbitro felino, Cat Seat, faz uma grande aparição, anunciando que estará no comando dos procedimentos. Ao seu sinal, a corrida começa. As garotas disparam pela pista enquanto a multidão grita incentivos para a equipe Fenrir. Um espectador comenta com admiração como Yuriz deve tê-las treinado bem. Após a competição física, o árbitro anuncia o próximo desafio, rolamento de pedregulho. Cada equipe deve usar seu poder mágico combinado para mover enormes esferas de pedra encantadas pelo campo das arquibancadas. Lily incentiva seus colegas de equipe, certa de que não perderão uma competição de manipulação de magia. Helena e Sheria olham ao redor, ainda procurando por Alba. Ele, no entanto, está ocupado comentando sobre a aparência estranha das rochas. Nesse momento, a voz do árbitro ecoa, anunciando o próximo evento, um torneio de artes marciais. Ao sinal, o campo explode em um combate caótico enquanto os alunos balançam suas espadas acolchoadas em uma enorme batalha campal. Em meio à confusão, duas figuras se enfrentam com notável intensidade. Yuriz e Lena estão travados em um duelo acirrado, suas habilidades claramente um nível acima do caos ao redor. Ele rende os dentes, impressionado com a força de Lena e a pura pressão de sua esgrima. Ela devolve o elogio, admitindo que, embora sua técnica ainda não seja refinada, seu talento inato mais do que compensa por isso. Observando da margem, Alba reconhece a cena com um sobressalto. Ele percebe que lutar com Helena de igual para igual é um dos eventos-chave para aumentar a afeição dela na história original. Uma sensação de pavor o invade ao entender o que está acontecendo. Ele refletia sobre o enredo original do jogo. O protagonista aumentaria a afeição de uma heroína, apenas para o vilão roubá-la, forçando o protagonista a lutar para resgatá-la. Essa sequência de eventos invariavelmente levaria à sua própria destruição. Ele decidiu que desta vez seria diferente. Ele não era o Alba do jogo e não permitiria de forma alguma que Yuriz tomasse nenhuma das heroínas. Enquanto estava sentado, perdido em pensamentos durante o almoço, seus companheiros notaram seu comportamento atipicamente sério. Enquanto isso, Helena anunciou para sua colega de equipe, Sheria, que o time delas, Unicórnio, estava em último lugar. Vendo a expressão preocupada de Sheria, ela a encorajou, lembrando-a de que o evento final valia o dobro de pontos. Uma virada, ela insistiu, ainda era possível. Enquanto suas colegas de equipe se preocupavam, Alba foi descoberto tirando uma soneca tranquilamente na grama. Das arquibancadas, Alice o avistou e gritou exasperada, chamando de idiota e exigindo saber por que ele ainda não havia retornado. O evento final para os alunos do primeiro ano era uma corrida de obstáculos em duplas de homens e mulheres. As regras ditavam que as alunas percorreriam sua parte do percurso e, em seguida, os alunos assumiriam, usando todas as suas habilidades físicas, mágicas e marciais para superar seus próprios obstáculos e alcançar a meta. Ao ouvir o anúncio, Sheria e Helena da equipe Unicórnio avistaram Alba bem quando ele estava acordando. Sheria chamou seu nome, surpresa, enquanto Helena insistia para que os outros o encontrassem rapidamente. As equipes foram finalizadas. Yuriz e Alice formaram a confiante equipe Fenrir. Lily fez par com um garoto de aparência nervosa chamado Mesh para a equipe Fênix. Em outro lugar, o gato juiz repreendeu um Alba sem graça por seu atraso, enquanto seus amigos observavam das arquibancadas, imaginando o que ele andara fazendo. Na linha de partida, as competidoras, Lily, Sheria e Alice, tomaram suas posições, cada uma segurando um bastão. Elas se prepararam para correr a primeira parte da corrida, superando obstáculos para alcançar seus parceiros. Seus parceiros, Yuriz, Alba e Mesh, esperavam no ponto intermediário da pista em forma de U. Assim que recebessem os bastões, eles correriam por sua própria pista de obstáculos até a chegada. Com um anúncio incisivo, a corrida de obstáculos foi declarada iniciada. O chão explodiu, liberando uma massa aterrorizante de mãos sombrias e contorcidas. Os tentáculos arranhavam o ar, avançando em direção às competidoras. Sheria, que corria na liderança, gritou em puro choque enquanto a inesperada magia negra se manifestava bem à sua frente. Ela recua diante das mãos sombrias e grotescas, descartando-as como meras imitações. Perto dali, outra estudante, Alice, é capturada, com os braços se agitando em pânico. Mas Lily permanece calma, reconhecendo a magia como uma manipulação dos 4 elementos e declarando que tal coisa não irá impedir seu progresso. Após sua declaração, ela avança, com o bastão na mão. Com intenção focada, ela libera sua magia, abrindo um caminho através dos apêndices que a agarravam. Construções de água, terra, fogo e ar se dissolvem diante dela, limpando o caminho. Sua demonstração de poder não passa despercebida. Da plateia, Yuriz expressa sua admiração pela habilidade de Lily. Alba, no entanto, oferece uma observação mais detalhada, comentando que não é tão simples.
Ele explica que a maioria dos magos tem afinidade com um elemento e fraqueza por outro, tornando o feito dela incomum. Ele percebe que Lily é diferente. Ela impunha o poder dos 4 elementos fundamentais simultaneamente, sem nenhuma fraqueza aparente, um talento verdadeiramente notável. Enquanto Lily avança, Alice, ainda presa pelas garras sombrias, se recusa a ficar para trás. Com uma piscadela confiante, ela declara que também não vai perder e invoca um feitiço de transformação, metamorfose animal. Numa nuvem de fumaça, ela muda de forma, tornando-se uma gata pequena e ágil. Ela desliza facilmente por entre os dedos espectrais que a seguravam e salta pela pista, deixando o obstáculo para trás. Um flash brilhante de luz sagrada emana dela, erradicando completamente o obstáculo sombrio. Com o caminho livre, a primeira parte da corrida termina. As corredoras chegam ao ponto de troca e, enquanto os bastões são passados, os parceiros masculinos avançam. Instantaneamente, um novo conjunto de obstáculos é ativado em sua parte do percurso. Um dos corredores, Mesh, encontra seu caminho bloqueado por uma figura colossal que se materializa do chão com um estrondo ensurdecedor. Um imponente golem de ferro paira sobre ele, sua forma metálica projetando uma sombra enorme. O peito do golem ostenta uma insígnia estranha. Observando das arquibancadas, Yuris comenta que é um obstáculo enorme, e Alba concorda sombriamente. Na pista, Mesh só consegue olhar para cima, aterrorizado, para o gigante mecânico. Enquanto a corrida de obstáculos continua, o foco muda para a próxima troca de bastão. O gato juiz anuncia que o obstáculo atual deve ser superado com a passagem do bastão para Yuris. Alice, tendo terminado sua parte da corrida, o chama alegremente. Yuris, no entanto, encara sombriamente o enorme golem de ferro à frente e afirma que é impossível. Apesar de suas palavras, ele arranca de sua posição inicial, com o bastão firmemente em sua mão. O gato juiz exclama diante de sua largada incrivelmente rápida. Observando da lateral, Lily explica o princípio por trás do poder de Yuris para um Alba preocupado. Ela detalha a teoria estrutural de outra dimensão, um método de absorver energia externa no corpo para criar à força um físico poderoso. A quantidade de energia que se pode absorver depende do nível de habilidade, e Lily observa que, quando a magia está envolvida, pode resultar em um poder avassalador e indomável. A teoria se manifesta diante deles enquanto o corpo de Yuris começa a irradiar um poder imenso. O gato juiz identifica a técnica como uma magia perigosa que consome energia além do nível de habilidade do usuário. Ele se maravilha com a suavidade com que Yuris a ativa, chamando de usuário avançado e notando que suas habilidades físicas e visão cinética foram grandemente aprimoradas. Seus pensamentos são interrompidos quando Sheria chega, pedindo desculpas pelo atraso. Elaine a segue, repreendendo por ficar parado e lançando um desafio. Se ele perder, terá que competir com ela a sério. Atordoado, Alba se vira, exigindo saber se ela o está escalando como um vilão. Provocado por suas palavras, ele se lança para a frente com uma velocidade explosiva. Elaine grita seu nome em encorajamento enquanto ele dispara. Sua súbita explosão de energia deixa Alice e outro estudante se perguntando em voz alta quem Al realmente é. Ele se move como um raio, diminuindo a distância até o próximo golem de ferro imponente em um mero instante. Seu punho se choca com o autômato, obliterando em um clarão ofuscante de energia destrutiva. Yuris, que já havia cruzado a linha de chegada, se vira, com um rosto expressando puro espanto diante do poder bruto que Alba acabou de liberar. Ele cruza a linha de chegada em alta velocidade, deixando suas colegas de classe, Sheria, Elaine, Lily e Alice, olhando para ele com um misto de admiração e espanto. Ele cruza a linha de chegada, garantindo a vitória para sua equipe. À distância, Yuris estala a língua, irritado, comentando que Alba deveria ter se esforçado mais cedo. Com um leve sorriso, ele reconhece o jovem como seu, um pensamento que ele deixa inacabado. Agachado no chão, com o bastão na mão, Alba rende os dentes, percebendo que acabou de vencer, mas também ganhou um rival. O anúncio oficial ecoa pelo local. O oficial felino declara a equipe Unicórnio como a campeã do primeiro ano. A notícia leva Elaine e Alice a um abraço eufórico, comemorando sua vitória suada. Enquanto os alunos se reúnem, o clima é de reflexão. Uma competidora promete não perder no ano seguinte, um sentimento que Yuris compartilha silenciosamente. Perto dali, Lily reflete que viu algumas magias fascinantes. Alba, observando, pensa consigo mesmo que foi uma boa memória. Ele não sabia na época que aquele mesmo festival era o catalisador para os eventos que estavam por vir. Em outro lugar, sob o manto da escuridão, um homem grande encapuzado com um sorriso sinistro e uma marca estranha no queixo declara que o festival terminou. A voz de uma mulher o interrompe, afiada e zombeteira, corrigindo. O verdadeiro festival, ela insiste, está apenas começando. Ela sai das sombras, revelando seu impressionante cabelo de 2 cores e um sorriso cruel. Ladeada pelo homem grande e por outro associado com o rosto marcado por cicatrizes, ela confirma suas palavras. A organização deles tem um propósito singular e arrepiante: realizar o Ragnarok, um extermínio de deuses.